E quando que a gente vai saber que tá finalizando o tempo, essas coisas? Eu coloco um cronômetro aqui. Vou colocar aqui. Tá, a gente vai ter então 2 horas, é isso? 2 horas pra trocar de ideia. Tá? Tá. Vamos lá. Trago pra vocês em 3, 2, 1. À vontade, quando quiser. Galera, essa câmera aqui? Qual? Essa aqui, né? Não, essa aqui. Essa aqui. Isso. Coliseu Talk, nosso primeiro trabalho, né? Que estamos iniciando agora fazendo nosso podcast nesse canal. Seja bem-vindo você aí que tá nos assistindo. Já curte o canal, já segue, entendeu? Comenta o nosso podcast também, que isso nos ajuda também no nosso trabalho. E hoje eu estou iniciando esse trabalho com um amigo meu, né? Leandro, pastor da igreja, progressista e também funcionário de carreira, 19 anos de Petrobras, né, Leandro? 19 anos de Petrobras, é uma caminhada bem grande, né? É isso aí. E hoje a gente vai pegar aqui alguns pontos aqui interessantes, porque tem um conflito na sociedade, né? Tipo, pastor e centro-esquerda. É meio que, né? Aos olhos clínicos da sociedade, da massa aí, pastor tem que ser conservador, não pode ser progressista. Pois é, Rafael. Como é que é isso aí? Cara, primeiramente, muito obrigado por me convidar. Eu tô aqui muito feliz de ser o primeiro convidado desse podcast. Aqui nós estamos falando de um assunto que é de extrema relevância para os momentos atuais da sociedade, que é essa mistura da fé, da política e o que pode se juntar, o que nunca pode se juntar. Acho que a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui e sobre essas controvérsias, né? A vida ela é cheia de controvérsias e de assimetrias. E, de fato, eu vivo na pele essas assimetrias em vários aspectos. Eu sou um homem negro de pele parda, ou seja, eu sou branco demais para ser considerado preto, mas sou preto demais para ser considerado branco. Então eu já sofro essas controvérsias, sofro as controvérsias de ser um pastor que para os conservadores eu sou progressista, mas para os progressistas eu sou conservador. Eu vou te falar, eu posso te falar inúmeros casos. Então o que eu sou? Cara, eu sou um homem da fé. Eu sou um homem que ama o Evangelho de Cristo e entendo que o Evangelho de Cristo compactua com alguns aspectos de uma política e compactua com outras. Então acho que rotular esquerda e direita, essa visão binária, ela nem sempre corresponde a toda a realidade, né? Mas me percebo um social-democrata, eu acho que isso melhor me define, embora social-democrata carregue vários conflitos nos termos, na sua etimologia, mas eu acho que para hoje, o que se entende na superfície social-democrata me definiria melhor. Mas mesmo assim, o mais importante é que eu tento contribuir na sociedade conforme a minha percepção de vida, de mundo, através das lentes do Evangelho e também da minha formação de muitos anos de Petrobras, né? Praticamente 2 décadas de Petrobras e como isso me gerou com conhecimentos acadêmicos e tudo mais. Então acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre as minhas vivências e como as minhas percepções e as minhas experiências me tornam o meu mundo um lugar de muito diálogo e de muitos conflitos. E isso faz parte da vida e tá tudo certo. Gente, o nome dele é Leandro Cordeiro. Vocês podem procurar nas redes sociais aí. Leandro Cordeiro. Fala teu arroba aí, Leandro. Arroba PR Leandro Cordeiro. Arroba PR Leandro Cordeiro. Isso lá no Insta, né? Lá no Instagram, isso. Show. E, galera, deixando claro aqui que eu estou entrevistando o Leandro Cordeiro. Não estou entrevistando um porta-voz da Petrobras. Deixando bem claro, tá? Porque para isso teria que ter uma série de requisitos, Mas a gente pode até fazer perguntas para ele aqui sobre a Petrobras, que ele é um funcionário de carreira, tem 20 anos de casa aí, entendeu? Eu tô deixando bem claro aí, até para pro nosso amigo aí. E como pastor, eu quero iniciar o seguinte contigo, Leandro. Começar já com uma bomba aí. Vamos lá. Vamos começar com uma bomba. O que você diz aí, deixando claro também que o canal aqui a gente recebe todo tipo de campo político, né? Nosso canal é de entretenimento, nosso canal também vai pegar tecnologia, saúde, a gente vai pegar tudo, deixando claro que não é um canal nichado da esquerda, progressista ou talvez de direita, não é isso. Nosso canal ele é um canal de entretenimento aí. E vou fazer uma pergunta para você polêmica aqui. Por favor, deixa eu até beber água. O que você acha, uma pergunta interessante, o que você acha dos líderes, desses pastores líderes que entraram de cabeça dentro de um lado político que você sabe qual é, que é o lado do bolsonarismo, né? Eles entraram de cabeça, inclusive tem até alguns vídeos na internet de alguns pastores falando que quem vota na esquerda é inimigo de Deus. Uhum. O que você acha sobre essa questão aí? Nossa, Rafael, você já começou com a primeira pergunta, que eu acho que é uma das perguntas mais caras para mim, e se bobear, a mais cara desse podcast aqui, cara.
para mim e para outros pastores que tentam pensar a vida comum, a vida humana em sociedade, mediante as lentes do Evangelho de Jesus, né? E isso realmente custa muito caro para quem tenta fazer um exercício de discernimento, tá? Rafael, eu vou começar com uma resposta que parece ser simplista, mas depois eu vou tentar decupar ela em partes menores para a gente poder prosseguir. Na minha opinião, na minha percepção, Leandro falando aqui, Estado e igreja não se relacionam. Não se associam. E associar essas duas entidades promoveu um dos maiores males que o mundo já teve, acerca de perseguição e opressão. Vídeo que vimos no Império Romano, vídeo que vimos aí em outros grandes impérios que sempre associaram suas teologias e suas instituições que representam a voz de uma divindade na Terra para produzirem opressão e dominação sobre outro ser. Veja a Idade Média e até hoje o que acontece. Então, para mim, igreja e Estado não se relacionam de forma alguma. Porém, religião e política nunca estiveram distantes. Igreja e Estado é uma coisa, religião e política é outra. Um pastor, quando decide na sua congregação privilegiar um grupo econômico de poder aquisitivo maior em detrimento aos pequenos, aos menos favorecidos, ele está fazendo política. Sim. Um pastor, no momento que ele decide pronunciar a sua intenção, a sua inclinação e direcionar pessoas para um espectro político, ele está fazendo política. No momento que um pastor decide criar prioridades de pegar a renda da sua congregação para criar mais filiais, para poder ampliar seu poder e sua atuação no nível nacional e criar digamos assim, um exército de pessoas que podem votar, e ele troca esse voto por apoio político para ter mais benefícios e mais terrenos para poder aumentar o seu poder e tudo que o seu interesse, a sua ambição lhe permite, ele está fazendo política. E mesmo que ele não queira fazer por esses interesses de trocar por nada, mas se ele apenas quer criar um exército de pessoas que levam a bandeira da sua congregação, e ele opta por não pegar essa verba e não canalizar para benfeitorias sociais, para favorecer o mísero, aquela pessoa que é a menos favorecida, para não distribuir riquezas entre órfãos e viúvas, ele está fazendo política. Assim como um pastor que deseja gastar a sua energia para focar nas pessoas que Jesus focou, para amar quem Jesus amou, ele também está fazendo política. Porque se a gente for pegar política, o termo política lá no conceito grego de polis, da cidade, de pensar os benefícios da cidade por meio da participação ativa das pessoas... Aristóteles e todos os outros pensadores gregos, na verdade, não tem como um líder religioso ou um líder de mídia, assim como um influencer, você hoje está sendo aí uma grande voz que está despontando nas redes sociais. Obrigado. Trazendo muita clareza de informações, mostrando aí o seu período, né, ainda de muitas confusões, e depois você caindo na real porque você passou a estudar, a ler conteúdo validado, conteúdo científico, conteúdo acadêmico. E, cara, isso é fazer política. Então, para mim, o grande problema foi o aparelhamento das instituições religiosas com a ideia de um Estado que deve ser não plural. Um Estado que só deve ditar uma regra, que só deve ter uma possibilidade, ou seja, contra a diversidade, contra as possibilidades de variação, que nós somos seres diversos e plurais na sociedade. Deus criou a diversidade, essa é a verdade, né? Mas isso é um problema, é uma ameaça, porque a ideia de você manter uma ordem meio que consagrada, padronizada, naturalizada, é uma ordem que só favorece um lado. Quem está no poder. E quem sustenta esse poder às custas de muito, mas muito privilégio, de muito lobby, de muita corrupção, de muita evasão, de muito controle por caminhos que nem nos é visível e nem muitas vezes permitido falar, com medo dos perigos que isso pode nos gerar, de certa forma. Então, no final das contas, isso só privilegia um lado de quem oprime, um lado de quem tem poder a todo custo, e tem sido assim de séculos e séculos. Então, para mim, esse aparelhamento esconde um grande perigo que as pessoas não veem. Exato. Então, inicialmente seria isso. Também tem uma outra questão também, né? Vou dar uma opinião minha aqui. Opinião não, na verdade. Esse lado que que adotou esse lado político, se você for puxar, existe uma lei que vem do Marcelo Crivella,
Marcelo Crivella criou uma lei um projeto de lei, né, no caso, que privilegia as igrejas, as instituições a terem isenção, porque a igreja já não paga tributo, né? Ela não paga tributo sobre renda e nem sobre o território, né? Porque as doações já seriam tributadas nas suas fontes, né? Isso, isso, exatamente. Só que existe uma coisa, um projeto de lei que o Marcelo Crivella criou, né? Que foi apoiado pela ala da direita e que daria para essas igrejas, além dessas isenções, eles não seriam tributados sobre compras de aviões, não sei se você está sabendo desse projeto de lei, que esse projeto de lei ele tira totalmente o ICMS, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e tem essa ala aí da direita aí que abraçou essa causa e a esquerda falou que não. A esquerda falou não. Esse tipo de porque vai privilegiar só igrejas grandes, na verdade, né? Igreja pequena não vai ser privilegiada porque ela não compra carro zero em loja. Ela não compra um helicóptero, não compra um avião. Né? O privilégio o grande benefício você não vai ver nas igrejas de pequenas proporções. Não é só nas grandes. Você vai ver um grande líder que tem um poder aquisitivo alto comprando um helicóptero, um jatinho e construindo imensas mansões sem imposto. Com todo um benefício que as empresas tentam a todo custo ter diante do governo, diante de diversas isenções, e não conseguem, né? Então você teria uma elite religiosa que já é beneficiada por uma série de fatores, tendo ainda mais acessos a privilégios e incentivos financeiros, fiscais e coisas do tipo. Eu acho mais interessante pensar, Rafael, que nós poderíamos trabalhar em cima de leis e fiscalização do propósito finalístico de algumas organizações. Porque, infelizmente, nós estamos vendo uma proliferação de instituições religiosas de vários espectros, não só evangélica, protestante, mas de várias matrizes de pensamentos teológicos diferentes, mas que, na verdade, se tratam de verdadeiros charlatanismos, onde eles tentam, por todas as formas, arrecadar dinheiro, prometendo coisas que Deus nunca prometeu, o Deus da sua divindade, seja ela qual for, o Deus cristão ou o Deus de outra matriz e outro espectro, tentando fazer o tempo todo arrecadar um dinheiro que, inclusive, nem é um dinheiro tributado. É um enriquecimento. E outra coisa, se a gente for ver bem, o último censo mostra uma projeção assim colossal de pessoas que estão migrando para uma corrente evangélica protestante no Brasil. Sim. E você vê um número crescente de igrejas de vários tipos de linhas teológicas, neopentecostais principalmente, crescendo. É surfar numa onda de crescimento econômico para pegar um público que já está pronto para ser abusado, quem sabe? E eu tô aqui sendo um cara que tô cortando a minha própria carne falando sobre isso. Isso, porque você é porque pastor. Alguém que me ouve pode dizer, você não é um pastor verdadeiro. Como, inclusive, eu já fui acusado várias vezes. Inclusive, não podendo mais continuar em ambientes onde eu sofri simplesmente por ter a sanidade de questionar coisas básicas acerca da fé e acerca de uma atuação de um espectro político, né? Então, no final das contas, eu percebo que criar uma lei que vá não cercear a atividade pastoral, ao contrário. A gente tem que ter liberdade, você está defendendo a Constituição, mas a gente precisa cessar o bandido, cessar o charlatão, o golpista. Para mim, essa é uma prática de estelionato. Isso. Entende? Esse cara tem que ser cerceado e a gente tem que pensar nisso porque nós estamos vendo uma grande migração de pessoas para um espectro religioso que já é abusado. Volta e meia nós temos aí sites que denunciam. Vai ver hoje, na caça na internet, quantidade de pastores foram presos em 2024, 2023, acusados de pedofilia, acusados de abuso, de exploração financeira. Nunca tivemos tantos pastores sendo presos. São falsos pastores. Não são pessoas que estão cuidando de vidas. Virou tipo um comércio, né, Leandro? Exatamente. Aí tipo assim, misturou a turma que verdadeiramente quer fazer o trabalho voltado para Cristo, né? Que quer realmente voltar para o trabalho da sua religião, que também é minha religião. Sim. Nós temos a mesma religião. Apesar de eu não ser pastor, não ter nenhum cargo eclesiástico, mas eu também sigo professa a fé em Cristo. Professa a mesma fé que você. Mas se misturou, né? Misturou ali os charlatões com os verdadeiros, né? Sim. E você, no caso, você é um cara que bate muito nessa tecla sobre a questão principalmente de dinheiro, de enriquecimento ilícito dentro da igreja, né? Que é algo perigoso, porque se tem alguém recebendo, tem alguém pagando. Sim. Tem alguém pagando essa conta. Transparência. As igrejas, elas são fundadas com base no Código Civil, elas têm a sua liberdade, inicialmente até antes de uma legislação, se eu não estou enganado, de 2013, ela era equiparada às associações. E existem diversas práticas que precisam ser adotadas. 2003, se eu não me engano. Acho que é antes de 2003.
E aí, pois é, não tenho recordado agora qual foi exatamente o momento que ela teve um capítulo próprio para a instituição religiosa. Isso. Mas antes ela tinha que seguir os mesmos critérios das associações. Sim. E ali você tem que ter, para você ter um estatuto bem definido por aquele corpo de pessoas que desejaram se associar para uma finalidade, né, permitida pela Constituição brasileira, eles deveriam ter um conselho deliberativo para discutir decisões que estejam numa competência maior, em que envolvam gastos e tudo mais, um conselho fiscal para fiscalizar esses gastos. São práticas que as associações precisam ter. Muitas igrejas até têm isso previsto no seu estatuto, mas esse estatuto não é apresentado para os membros. Esses conselhos nunca funcionam, e quando funcionam de fachada para favorecer o que determinada liderança quer fazer, sem prestar conta para ninguém. E no final das contas, as pessoas não querem cumprir a transparência com motivos óbvios. Não é difícil entender por que não querem. Agora, existem igrejas sérias? Existem igrejas sérias. Hoje, por exemplo, eu me pertenço a uma igreja, uma igreja batista, e nós somos extremamente criteriosos nesse aspecto. A igreja ela gasta 60%, uma igreja de mais de 60 anos. Ela tem uma trajetória de ação social muito impactante. Toda a transparência de gastos, tudo detalhado, permitido ser acessado pelos membros. E 60% de tudo que ela arrecada não é para construir novos templos. E ainda que isso fosse, o que pode ser bom se é um ponto de vida, se é um ponto de promoção de saúde, se é um ponto de promoção de salvação no espírito, na alma e no corpo daquele sujeito, seria ótimo, inclusive. Mas o problema mas o foco da igreja é cuidar do ser humano de uma maneira mais inteira, de uma maneira mais sistêmica, sabe? Então ali você tem 60% de toda a arrecadação sendo devolvida para a sociedade em benfeitorias para pessoas com terceira idade, para ex-presidiários, para pessoas neuroatípicas, para formalização e profissionalização de pessoas que estão aí no mercado, que precisam de reinserção, jovens e muitas outras ações. Então eu acho que a igreja é um ponto de salvação de pessoas, não só de salvação da alma no aspecto metafísico. Deus faz o trabalho dele e você se vira para poder correr atrás dos teus problemas. Penso que a igreja ela é um ponto de salvação sistêmica para pessoas. A igreja ela tem um papel fundamental na sociedade, né? Ela é super importante, como qualquer entidade religiosa, né? Não só a igreja evangélica, temos a igreja católica, né? Sim. Temos também outras religiões também que fazem diversos trabalhos sociais e são bem-vindos na sociedade, né? Aí eu já não estou falando da questão da nossa fé, estou falando da questão do impacto, a função social. A função social. Cada um tem a sua fé da maneira que ele convém, né? Que é naquilo que acredita. Mas agora, mudando um pouco desse assunto, saindo um pouco da igreja, a gente vai ficar para lá e para cá dentro desse debate, porque nós temos bastante tempo aqui para conversar e é interessante a gente conhecer você, porque você é um cara que tem bastante conteúdo. Conta um pouquinho da tua história aí pra gente, Leandro. Conta um pouquinho da tua história, porque você, né, pastor, progressista e funcionário da Petrobras de carreira de 20 anos. Conta um pouco aí, como é que tu... Olha, vou falar pra você, Rafael. Eu sou um garoto... A gente se conhece há muitos anos, né? Há mais de 20 anos. Muito mais de 20 anos, pô. Já tô batendo na casa dos 40 já. Isso aí, nós somos amigos de infância, essa é a verdade. E o que acontece? Tu lembra daquele jogo que a gente jogava na tua casa, cara? Pois é. Gibi, lembra do Gibi? Nossa, aquele aviãozinho! Aquele aviãozinho! Caraca, era muito maneiro lá na tua casa. Vai me desconcertar aqui com essas lembranças, velho. Gibi. A gente fazia várias vozinhas, né, cara? O teu primo Leandro, velho. Caraca, tu lembra? Leandro, abraço pra você aí, Leandrão. Ô, Leandro. Tá na Holanda ele? Ainda? Cara, eu acho que ele tá lá em Amsterdã, Holanda, né? É Holanda, né? É Holanda, Amsterdã, né? Eu acho que ele tá lá. Eu acho que ele tá lá. Minha irmã tá na Alemanha, ele tá em Amsterdã. Manda um abraço. Leandro, um abraço aí. Vem pro Brasil, cara. Sai daí, pô. Vem pro Brasil, pô. Vem tomar um café caro, pô. Pois é, tá caro. Mas olha... Eu sou muito grato, cara, agora fazendo até uma referência aqui, pô, a sua família ajudou muito a minha família, cara. O seu tio Aires, pai do Leandro, cara, isso faz parte da minha história. Até importante citar aqui, eu quero reconhecer isso aqui. Que bom que você citou nisso. Cara, eu venho de uma família, Rafael, de pobreza muito significativa, cara, de uma hipossuficiência muito severa. Sim, eu conheci. A casa da minha avó, cara, ela vem de uma terceira geração de escravizados. Tá? Ela foi a terceira geração de pessoas não escravizadas. Isso eu não sabia. A mãe da minha bisa, ela foi escravizada. E o que acontece? Ela foi, para quem não acredita em dívida histórica e coisas do tipo, tá? Pois é, a minha avó, ela morou no último barraco de madeira lá da Beira Rio, lá em Jardim América.
O lugar que você conheceu, entende? E a casa da minha avó foi a última casa a virar casa de tijolo. E pra gente conseguir fazer isso, cara, a gente contou com a ajuda da tua família. Foi o teu tio Aires que em algum momento teve uma ira profética e falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Verdade. Lá na época do Pastor Salvador, lá em Jardim América, na Rua 7. Meu tio já ajudou todo mundo na minha família. Pois cara. é, cara. Eu morei na casa dele em São Paulo. Pois morei na casa é. dele. Então, Aires, cara, você é uma pessoa que eu sempre vou levar no meu coração como alguém que foi voz de Deus, voz profética para transformar socialmente a minha família, cara. Então eu quero deixar aqui essa gratidão a você, a sua casa. Vocês são pessoas que estarão sempre conosco no nosso coração, nas nossas memórias. E eu lembro de ele fazer essa mobilização. E ele estava enfrentando problemas até financeiros ligados ao negócio dele. Ele sempre foi um cara muito empreendedor mas e ele tal. É águia, aquilo ali é águia. E ele sempre pensando Fênix. chances, e ele criou. Chegou um momento que ele não estava tendo condição até de pagar os obreiros que ele tinha contratado. Ele foi pra lá, meu amigo, virar massa. Cara, é sério, eu vi o teu tio fazer isso, cara. E aí, meu amigo, voltando agora para a questão da nossa história, então eu fui o cara que vivia esse ambiente de estar ali na casa da minha avó. A minha casa da minha mãe foi uma casa que só conseguiu ser embolsada quando eu trabalhei. E nisso que eu trabalhei, também apoiado por um amigo da igreja, né? Azamor é outra pessoa também que nos ajudou muito. Sim. Foi a pessoa que me deu o meu primeiro emprego e eu sou muito feliz. Ao Azamor, a Sinai, eu ao também. Felipe. Meu Você primeiro também? emprego. Olha aí, cara! O Azamor, manda um abraço para Azamor. Um abraço aí, Azamor. Pô, você é uma pessoa que nos inspirou como um grande... Um pastor empreendedor, alguém que pensa em inovar, em promover, né, evolução e crescimento, com uma mentalidade de sempre estar beneficiando, me permitiu ter o primeiro contato com o mercado de trabalho, me formou, me pagou curso, me capacitou. Então, são pessoas que eu carrego no meu coração. E eu lembro que naquela condição de estar ali, naquela casa, naquele ambiente, com toda aquela dificuldade de estourar uma bolha, né? Uma bolha que é invisível, cara. Para você conseguir fazer as coisas, para você poder adquirir as coisas e conseguir ter mínimo de qualidade de vida, foi impossível não fazer isso sem ajuda. Foi impossível não receber apoio, sabe? Se a gente for pegar essa visão aí maluquete, superficial, alienada da pseudo, né? Meritocracia, até porque esse nome nasce na Inglaterra como uma ironia de um repórter que quer mostrar que isso não funciona, que isso não existe. Ele cria esse nome meritocracia como uma chacota. E as pessoas acreditam nessa ideia e trazem isso até hoje. Não existe. A minha avó seria então uma derrotada, uma perdedora. Cadê a meritocracia dela, que morou o meu avô? Foi um perdedor, ao contrário. Mesmo numa condição de extrema pobreza, eles conseguiram passar valores, conseguiram passar princípios de vida. E ali a nossa família foi sendo gerada, foi sendo formada. E hoje, na terceira geração da minha avó, os netos, né, no caso eu e minhas irmãs, poxa, nós estamos crescendo, evoluindo. Eu faço parte de uma das maiores empresas do mundo. Passei num concurso público, já estou indo para 20 anos. E estou crescendo academicamente. E estou indo para outros passos que mais para frente nós vamos saber sobre essas coisas. E as minhas irmãs da mesma forma. E todos nós. Você hoje, um grande comunicador, tá aí, empreendedor, tem vários negócios. Cara, então eu penso, Rafael, que a vida nos apresenta os seus desafios. Mas a gente acaba contando com a graça de Deus, mas entendendo e tomando decisões e se conectando com pessoas que podem ajudar a transformar o nosso futuro. Eu nunca conseguiria nada disso sem apoio. E a igreja, como um ambiente de núcleo social, de transformação, de potencial de transformação, foi um grande canal para que eu pudesse ter acesso a pessoas que me deram caminhos, me apontaram para direções que me ajudaram nesse processo. Isso. E também nós atraímos aquilo que nós somos, né, cara? Você é um cara bom, você é uma pessoa boa, eu conheci ele há muitos anos, né? O Leandro sempre foi um cara muito carismático, brincalhão, zoeira. Cantor, canta bem, tem que ver ele cantando, tá? Cantor, músico também. Toca teclado ainda, Leandro? Pô, pra caramba, Toca claro. toca. A gente fazia tirar da banda, Fazia, né? Tirar né? da banda, né? Júnior, né? O Júnior Isso. guitarrista, ficou profissional. Alisson, Júnior, nossos Alisson, irmãos aí, nossos amigos. Nossos parceiros. Aí o que acontece? Ele sempre foi uma pessoa boa, então ele atrai pessoas boas. Pessoas boas atraem pessoas boas para nossas vidas. É claro, tem casos e casos que às vezes acontece de você ser uma pessoa boa e acontecer uma fatalidade. Os Sim. golpistas existem. Sim, existe. Mas geralmente na lei do universo, pessoas boas atrai aquilo que nós somos, né? Então, se você é uma pessoa boa, você vai atrair pessoas boas para sua vida. E é interessante, né? Porque a vida do Leandro, eu não sabia que ele tinha
vó envolvida não, que já havia sido escrava, eu não sabia disso. A terceira geração sendo da minha avó viveu a escravidão ativamente. Eu não sabia. Né? Minha avó não foi escravizada, mas a mãe da mãe dela, sim. Ah, entendi. Eu não sabia disso, que você vinha disso aí. E tem muita gente que acha que é balela, né? Que é besteira esse lance de... Não acha que tá tão perto. Acha que é bobeira. Pra quê? Vitimismo. Dívida histórica. Só que quando você entra nos dados, né? Pelo que eu pesquisei, número de moradores de favela, ele não é proporcional. Assim, eu sou um cara branco, eu sou um cara hétero. Quando você entra na proporção da comunidade, você vê que o número de negros e pardos eles são muito mais acima do que a média nacional, que é 45% brancos. Né? Você pega lá negros e pardos, eles chegam a 75% moradores de favela. Né? E os brancos é em torno de 25%. Né? Pelo menos até os dados atual. Né? E você vê que realmente essa dívida histórica ela é necessária, sim. As políticas de cotas. Né? Primeiro que a gente tem muita gente aí que tem uma mania de pensar que políticas de cotas ela serve como... cabide. Cabide e tal. Não, mas e o cara que é rico e é negro? O cara que é rico e ele é negro, ele nem consegue passar pelo crivo. Ele não consegue entrar como política de cotas, porque ele já vem de uma família estruturada onde ele não estudou em escola pública, provavelmente. Né? Ele vem de uma escola particular. E um dos crivos da política de cotas, né, em universidades é você ter estudado em escolas públicas. Né? E pessoas com renda alta não vai estar estudando dessa forma. Mas o que é interessante, Leandro, é que a gente se conhece há muitos anos e tua vida tomou... A gente ficou muitos anos também sem se falar, né? Ficamos muitos anos. Uhum. Mas a sua vida, quando eu te acompanho lá nas redes sociais, eu fico só vendo lá, teve a tua bebezinha, né? Sua neném, você crescendo na vida. E, pô, eu fico feliz de você. Bom, nossos amigos também cresceram também. O Júnior virou guitarrista profissional. E é interessante. Mas agora, vamos mudar de assunto aqui. Vamos pular agora para uma parte aqui que também é bom, deixando claro que o Leandro ele não está aqui como representante da Petrobras. Ele é um funcionário da Petrobras. Então, quero fazer alguns questionamentos aqui com ele sobre a Petrobras, o que ele acha sobre a política de preço da Petrobras, dos nossos combustíveis. O que você acha? O que você tem a dizer sobre isso? Maravilha, Rafael. Então agora entra aquilo que ocupa a hora de trabalho minha de segunda a sexta, às vezes fim de semana, né? Porque às vezes a gente está segurando aí algumas urgências e tudo mais. Hoje eu trabalho deixando claro, desculpa te incomodar, claro. Te interromper. Deixando claro, galera, que a gente não esquematizou nada, não. Papo, entendeu? Não tô nem lendo nada ainda, pelo menos. Mas vamos lá, Rafael. Cara, eu acho que isso aqui é muito importante para a população brasileira entender aqui. Eu vou trabalhar com dados públicos aqui, então nada do que eu falar aqui são dados restritos que estão ligados a uma estratégia de informação para beneficiar A ou B. Não. São dados públicos que você pode digitar no Google e colocar lá como é a composição de preços da gasolina. Se você fizer isso, você vai botar aí, pode você pegar aí agora, bota aí, como é a composição de preço da gasolina. Você escolhe o mês e o ano. Você vai direto para um site público, que é o site da ANP, Agência Nacional de Petróleo, onde ela dá transparência a essa composição. E aí você vai ver, por exemplo, que em outubro de 2024, a gasolina sai da Petrobras a R$ 2,06. Mas ela é vendida no posto a R$ 6. Por quê? Cara, a Petrobras vende a 2, vende a 6. Mas você tem ali alguns vilões de tributação. Inclusive o maior deles, ICMS, que pode ir até 25%. Hoje está em torno de 22%, 23% em alguns estados. Então a gente vê, mas e os impostos federais? Cara, está na faixa de 9%, 10%, 11% em alguns estados, porque isso são políticas locais também. Então, no final das contas, você vê que, de repente, a maior pessoa a ser cobrada sobre isso seriam os governadores. Mas todo mundo tende a colocar isso no poder executivo, né? Como se o presidente da República, que eu também não quero ficar fazendo defesa a uma pessoa. Eu quero, sim, cobrar a um cargo. O cara que está na presidência ele tem que ser cobrado. Mas a gente também precisa entender o que não cobrar esse cara por conta de competência. Nós vivemos num país federativo. O que é uma federação? Ele é uma união de vários estados, união de municípios. E cada esfera tem a sua federalização tributária, de ações, de políticas, né? Então nós temos que entender o que é federal, o que é estadual, o que é municipal e dar nome a esses bois, né? Esses burros. Para poder, como quiser, para poder saber com quem a gente cobra. E eu acho que a gente está falando aí de uma grande massa de imposto, que é o ICMS, que tem cunho estadual, que está mostrando uma grande tendência. E você tem um lucro da distribuição, o lucro das distribuidoras. E esse lucro está ligado a um capital hoje privado. A Petrobras, ela foi privatizado da Petrobras a BR Distribuidora, que era... Tu acha que foi bom isso?
Rapaz, quando que é bom você tirar o dinheiro uma empresa pública que tem uma finalidade de lucrar e também produzir justiça social? Foi o Bolsonaro que privatizou, né? Rapaz, Foi o governo dele. a privatização da BR Distribuidora, ela vem do desmantelamento do governo Dilma, quando eles precisam tirar ela por algum motivo. Do impeachment. Colocam diversos motivos para impeachment. Ela tinha centenas de motivos lá que as pessoas davam a todo instante. Na verdade, é uma prática no Brasil isso, tá? As pessoas Sim. sempre querem combater o cara que acabou sendo eleito com um pedido de impeachment. E direita e esquerda fazem isso. Sim. Isso é uma coisa até... Isso é da política. Sem noção, é da política. É da É uma política. ameaça, é pressão, até porque muitas vezes quem tá dizendo que tá querendo impeachment, tá querendo que o governo ceda algum favor, então bota Isso. pressão. É a negociata da política no Brasil. É cultural. Mas o que eu quero dizer é que desde que a Dilma saiu, uma série de medidas foram tomadas às pressas. A reforma trabalhista, que eu chamo de deforma trabalhista, outras medidas, o teto de congelamento de gastos públicos, que é uma aberração, isso vai ser estudado no futuro como uma grande aberração. A aposentadoria momento. também, né? Que fizeram, né? E tudo mais. Então, o desmantelamento da Petrobras e de suas subsidiárias, ela é uma medida para jogar para o capital externo, porque de verdade não é brasileiro que vai comprar uma empresa como a Petrobras e suas subsidiárias. Isso é capital estrangeiro, entendeu? E as pessoas falam, vai gerar mais emprego. Como? Que emprego? Ao contrário, vai conversar com os colegas da BR Distribuidora que foram privatizados. Primeiro que os caras falaram assim, primeira medida do grupo financeiro que comprou. Ó, quem ganha acima de 20 mil tá fora. Para ficar, vai ganhar 12.500. Só cargo de confiança que vai ganhar acima de 20 mil. E outra coisa, tô abrindo aqui uma oportunidade de vocês saírem. E vocês vão sair por um plano de demissão voluntária com algum benefício. A galera falou, não, vamos ficar. A galera que não ficou foi demitida. Dentro de um critério que eles entenderam que poderia demitir, e os caras saíram com uma mão na frente e outra atrás. Caraca. Os salários foram totalmente rebaixados, o plano de cargos e salários anterior, que beneficiava, a Petrobras ela sempre foi uma empresa que foi um paradigma no Brasil acerca de plano de cargos e salários. É a gente mostrar para a população brasileira que existe uma empresa brasileira que remunera com dignidade, que dá direitos de dignidade no trabalho, que é uma resposta Tem um estudo de um Instituto Pan-Americano de Trabalhismo que ele mostra o seguinte, que o trabalhador da Petrobras, pela riqueza que ele produz no negócio da Petrobras, na sua cadeia produtiva, no seu impacto, em tudo que proporciona de lucro, ele faz o mês de salário com 2 horas de trabalho num dia. Então ele ganha muito pouco relacionado à produtividade que ele faz. Que ele proporciona. Entendi. E se você comparar o salário do petroleiro em real e transformar ele em dólar para as outras empresas do segmento, para as maiores players do segmento, a Petrobras ela é uma das 6 maiores empresas do mundo, ela vai transitando, às vezes ela está em quarto, depois eu acho que ela chegou a bater a primeira, né? Em algum momento ela já... Chegou você tem vários critérios para observar esse cenário, mas ela está sempre entre os grandes players. Você vê que o trabalhador petroleiro brasileiro, ele é mal remunerado nesse sentido. Mas aí sempre você coloca, mas se você compara com a população brasileira, nivela por baixo. O lucro do patrão tem que ser sempre o máximo. Sim. Do trabalhador tem que ser sempre para baixo, né? O critério sempre é para baixo. Mas então a Petrobras, nessa vanguarda de ser um paradigma para o mercado, de mostrar, apontar um futuro, olha, esse aqui é um paradigma para nós espelharmos e favorecer outras categorias de trabalho. Mas no final das contas é isso que eles Teve até faculdade, né? Que foi de petróleo e gás, né? Sim. Um curso, né? O superior de petróleo e gás lá na meada de 2008, 2007, né? Mais ou menos ali, da iniciada 2008. E diversos outros cursos técnicos foram criados para atender essa cadeia produtiva. Sim. E no final das contas, cara, o que a gente vê é uma forma de desmantelar esse mercado para continuar fazendo a chamada mais-valia, né? Se for pegar um termo aí mais... clássico de esquerda, para poder gerar o lucro máximo com custo mínimo e não dividindo com o trabalhador que produz a riqueza. E manter essa privatização do lucro. Essa é a ideia. Então, quando você pega uma empresa pública lucrativa que tem um caminho de gerar logística e possibilidade de levar aos rincões do Brasil, porque o Brasil é um país continental. Uma coisa é gerar aqui no Sudeste, outra coisa é eu levar essa dignidade de preço, essa dignidade de possibilidade pro sertão. Lá pro Nordeste. Isso, exatamente. E aí é por isso que eu tenho que ter uma empresa pública de economia mista, que gera lucro e até remunera o mercado por isso, para conseguir fazer política pública pensando nesses fatores. O que eu não lucro aqui, eu lucro ali. O que eu não lucro economicamente, eu lucro socialmente, levando dignidade para pessoas. Entende? Sim. Mas como que você faz com uma empresa agora privatizada? Os caras só querem saber de lucro. Até porque a Petrobras, ela tem...
ela tem um papel fundamental em programas sociais, né? Até locais, né? Por exemplo, tem os royalties da Petrobras, que isso aí já é, né, a cidade... As partilhas. As partilhas, é. Mas também tem os programas que a Petrobras proporciona para a sociedade, locais, né? Tinha em Macaé, tem também em Maricá, né? Pelo menos aqui na cidade aqui. São os programas locais que eles fazem, a Petrobras ali, que beneficia a sociedade ali naquela região. Sim. Né? Então é extremamente importante. Eu também sou contra também essa política que foi adotada ao longo dos anos de 2016 para cá, o que aconteceu com a Petrobras. Você pega ali o valor de mercado da Petrobras ali em 2003, quando o governo recebe, era baixo ali, eu não sei de cabeça exatamente, mas era algo em torno de 20 bilhões, 15 bilhões. Quando chega em 2016, ela já estava batendo 300 bilhões. Aí teve a descoberta do pré-sal, 51 poços de petróleo que chegava a 1 trilhão. Não sei se era em real ou se era em dólar, mas teve um crescimento muito grande e a Petrobras se torna uma das maiores empresas do planeta, né? E, infelizmente, como foi feito lá na Bahia, né? Privatizar aquela refinaria na Bahia, fez com que o preço do combustível na Bahia ficasse acima da média nacional, né? Foi 21, 23% acima. Teve também a refinaria que foi privatizada da Amazonas, né? Isso. Aquela refinaria lá que deixou o povo da Amazonas refém. Por que acontece? Dentro da lei brasileira, você não pode vender monopólio. Só que, querendo ou não, na prática, aquilo ali é um monopólio, porque quantas refinarias temos no Brasil? Acho que é 18, 17? De cabeça eu não vou, acho que não vou é te 18, dizer. 17. Só que o raio que ela ocupa ali, é 800 quilômetros. Então, assim, não tem como um posto de combustível comprar gasolina sem ser daquela determinada refinaria. Sim. Comprar, eu tenho a opção de comprar lá da Reduc, lá do Rio de Janeiro. O cara tá lá na Bahia. Quanto que ele vai pagar de frete? Então, ele fica refém justamente daquela refinaria ali, que infelizmente foi privatizada. Né? E eu falo para você, Rafael, que são empresas estratégicas. As maiorias petroleiras do mundo pertencem a um capital estatal. Sim, essa é que é a ideia. Né? 80%. Pô, as empresas, porque os países não são bobos. E o brasileiro tem que vender a Petrobras. Troco de quê, velho? Pra poder um outro país comprar? Porque essa é a ideia, é perder soberania. No final das contas, se você for ver, a Petrobras, ela, em 2023, ela arrecadou, cara, quase 270 bilhões em impostos, que subsidiou diversas políticas públicas. Você tem noção, cara, 250 bilhões, mas você tem também ali a remuneração do governo em relação a ele como acionista principal, mais 30 bilhões. Então, isso. 270 bilhões aí, o governo pegou tanto de lucro como acionista principal e também como impostos. Olha a cadeia... E isso sem contar com a cadeia produtiva, ou seja, fornecedores de materiais e de mão de obra, fornecedores de cursos, geração de hospedagem, geração de emprego de toda mão de obra indireta, de quarteirização, de terceirização, que a cadeia permite. Ou seja, cara, é uma loucura você fazer isso. Aí você vê, por exemplo, a loucura que foi, por exemplo, privatizar, por exemplo, os gasodutos. Agora a gente paga um aluguel. Que foi a gente tinha um gasoduto para levar um produto que só pode ser, pela lei, só levado por gasoduto. Eu sou obrigado a levar por gasoduto. Aí eu vendo aquilo para poder ficar pagando pedágio. Isso foi até porque o próprio Ciro Gomes, ele tinha uma petroleira como vice, e ele ficou louco com isso. Ele falou isso em várias entrevistas. Eu tenho uma empresa vendo ela por 9 bilhões. Aí com a empresa que comprou, eu faço um contrato de 3 anos para pagar 6 bilhões para poder transportar o produto por ela. Cara, que loucura é essa, cara? É tipo... Caraca, tipo tu vender teu apartamento e tu continuar morando, pagar aluguel... E pagar quase o mesmo preço pra poder alugar. Em poucos anos ali, o cara já recupera o dinheiro que botou. É loucura. É como foi feita a Cavalli ainda com o dinheiro do BNDES. O próprio governo dá o dinheiro pro cara comprar. É uma entrega, é um entreguismo. E essa galera diz que é nacionalista. É patriota. Patriota? Como assim? Patriota de onde? De que país? Deve ser porque a galera faz continência pra bandeira de outro país. Deve ser essa galera, né? É patriota de outro país, não patriota nosso. De outro país. De outro país, entendeu? Você não entendeu. Pois é. Então, assim, eu acho que esse é um assunto que é do interesse nacional. Eu acho que as pessoas podem pesquisar isso. Bota lá na internet. Quanto que a Petrobras arrecadou de tributo? Como é a composição do preço da gasolina? Tá tudo lá. As pessoas vão tirar suas próprias conclusões. Elas vão ver que, de repente, os vilões são outros. Os grandes vilões não querem que a gente estude, que a gente pesquise, que a gente se emancipe. Ao contrário, que nós sejamos tímidos, omissos, contidos, né? Desinformados, alimentados por uma superfície e que possamos não se revoltar no sentido de se indignar com essas realidades para que a gente consiga manter o status quo, ou seja, uma condição que não desfavoreça quem está no poder e não desfavoreça quem está logrando êxito de gerações e gerações.
aqui no Brasil e no mundo, né? Isso é verdade. É só você olhar os outros países. Os Estados Unidos mesmo tem mais de 7 mil estatais. Estados Unidos tem mais de 7 mil estatais. Sim, mais funcionário público do que no Brasil. Muito mais. Mas o que acontece? Se olhar os outros países, vê se eles querem vender as empresas petroleiras deles. Vê se eles querem vender. Né? Foi o que você falou, realmente a massa, para quem não sabe, gente, 80% das empresas petroleiras do mundo são estatais. 20% são 5 irmãs. Na verdade, basicamente ali é um grupo de dono, né, de 20%, que faz parte ali de uma família. Só que esses 80%... E que o governo também tem ações nessas empresas. O governo também tem ações. Os governos têm ações. A nossa Petrobras tem países que tem ação aqui na Petrobras, Sim, né? Verdade. Se eu não me engano, acho que é uma estatal norueguense, tem também contrato aqui, holandesa, chinês. Eles são donos de parte da nossa Petrobras, né? Só que o governo pelo que eu compreendi, o governo anterior, que era o governo do Lula, ele não privatizava ativos. Ele não pegava assim uma refinaria e privatizava. Ele privatizava, até já botava ali na bolsa para compra de papéis, tal. Só que ativo, como foi feito no governo do Michel Temer, como foi feito no governo do Bolsonaro, não era feito dessa forma, né? Justamente pegar a BR distribuidora e privatizar, pegar o gasoduto e privatizar. Essa forma eles não faziam, né? Então, eu acho que teve um interesse ali, né? De parte do mundo, de olho dentro da nossa... Porque nós tivemos ali a agência de espionagem dentro da Petrobras, lembra? No governo da Dilma, teve uma agência de espionagem ali que espionou a nossa Petrobras. Mas a nossa Petrobras é a galinha dos ovos de ouro, de ouro, né, do Brasil. E agora você né? entende por que teve uma Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato, então, ela se mostra hoje. Hoje você vê que esses caras estão desmoralizados. Dallagnol, Moro e muitos deles estão desmoralizados politicamente e tecnicamente. Porque no final das contas, aquilo se mostrou um grande golpe. Leandro, e corrupção? Cara, abre aí o site do Sebrae. Coloca aí, qual é o percentual estimado de perdas que as empresas têm em seus negócios. Você vai ver ali o Sebrae dizendo isso aí, que, qualquer empresa vai ter ali de 2% a 3% de perda. De algum tipo de perda por falta de controle, ou por um problema contábil, ou por qualquer que seja. Isso é natural de qualquer negócio. Cara, aí você vê o seguinte, Petrobras, vê o que esses caras alegaram e tudo mais. E eu digo pra você, cara, que eu não concordo com nenhum tipo de corrupção. Corrupto tem que ser preso, tem que ser apurado e todo o processo, o devido processo legal, ampla defesa. Temos que seguir a Constituição e as leis. Mas o que a Lava Jato se demonstrou foi uma tentativa de aproveitar a oportunidade de você não conseguir fatiar a Petrobras inteira, porque não consigo privatizar a Petrobras, porque a Petrobras é um compilado de mais de 200 empresas. Ela é um universo, ela é um sistema. Então, no final das contas, não é vender a Petrobras é um conjunto, é um conglomerado de negócios, de empresas e ativos e tudo mais. Então, no final das contas, tentou-se fatiar a Petrobras, mas depois tentou-se desmoralizar a Petrobras para que a opinião pública pudesse se apoiar esse fatiamento e essa venda para poder acelerar isso e esse entreguismo para um capital estrangeiro, uma vez que o Brasil precisa continuar sendo colônia de exploração. O capital estrangeiro estava interessado em comprar... Interessadíssimo. Vai ver os contatos desses caras com os Estados Unidos e aliados. Sim. É verdade. Entende? São explicações que esses caras nunca deram. E no final das contas, criaram lá uma ONG fake lá para poder tentar pegar parte do valor que tinha sido devolvido de corrupção para poder eles embolsarem bilhões. Na verdade, assim, eu também concordo com você. Nenhum tipo de corrupção tem que ser passada a mão na cabeça. Isso. Mas o que acontece é o seguinte, eu acho que, é minha opinião, tá? Corrupção envolvendo governo, envolvendo grandes empresas, eu acho que se você cavucar, você sempre vai encontrar. Pelo menos é o que eu penso, é minha opinião, tá? Como Rafael, minha opinião. Se você cavucar ali, botar uma investigação gigantesca como teve a Operação Lava Jato, foi uma operação muito grande, né? Cavucando ali, você encontra. O que fizeram foi o seguinte, se aproveitaram do momento, apoio popular, teve a questão também do preço do barril do petróleo, né? Que despencou lá em 2014, teve uma queda, caiu de $110, caiu para 40. Que aí é o mercado internacional. 40, 45, né? Então assim, a Petrobras também teve prejuízo nesse período, justamente por conta também do congelamento que teve ali no governo Dilma, que ela não quis aumentar o preço do combustível, porque também a população estava fazendo manifestação à torta direita por conta de passagem, né? Então se aumentasse a gasolina naquele momento,
momento ia dar mais ruim ainda. Então, assim, se você cavucar, eu acho que você até encontra. Mas se aproveitaram e fizeram da maneira errada, né? Tanto que a Lava Jato hoje está desmoralizada. Não, desmoralizada, porque o que os caras encontraram? Qual foi o rombo que os caras encontraram? Beleza, 4 bilhões. Pô, caramba, 10 bilhões. Algumas fontes vão dizer, 20 bilhões, que aí já é um valor mais questionável. Isso. Qual foi o lucro da Petrobras? 200 bilhões. Naquele ano, entende? Então, no final das contas, você começa a ver que os números começam a mostrar uma certa assimetria de propósito, de interesse, e que, no final das contas, a ideia era fazer trazer uma imagem política. Foi feito um estudo também sobre a Lava Jato, que a Lava Jato ela foi mais ela mais lesou o país do que ajudou. Exatamente. Toda a cadeia produtiva foi quebrada, de certa forma. De construção civil, Construção civil, construção a civil indústria do metal e toda essa cadeia, né? Essa cadeia de suprimentos. Na época era a Andrade Gutierrez, OAS, a Odebrecht, essas empresas, assim, é óbvio, tem que prender os responsáveis. Pune o CPF, mas deixa a empresa. Isso, exatamente. Foi como foi feito na Finlândia, né? Na Nokia. A Nokia na Finlândia, ela também estava envolvida lá na década de 30, se não me engano. Ela estava envolvida em esquema de corrupção, né, na época do governo, só que o governo de lá não atacou a Nokia, tanto que a Nokia existe até hoje. Entendeu? E ela é finlandesa. Só que foi feito errado no Brasil. Eles quebraram contratos, inclusive contratos pagos já para a Odebrecht, da Andrade Gutierrez, e quebraram essas empresas. Fizeram o famoso engenheiro virar Uber, né? Virou esse ditado. Agora o engenheiro virou Uber. E o saldo disso foi também um saldo político. E você vê os processos, né? Até porque o vazamento de informações ali, as reportagens que saíram mostrando conversas de WhatsApp e tudo mais, mostrando nitidamente que o processo precisava ser célere, você tinha que condenar baseado em convicções para poder tirar do páreo da competição eleitoral o presidente da República. Sim, tirar o Lula da competição. Essa é a verdade. Tinha uma conclusão lá que estava escrito fatos indeterminados, né? Exatamente. Tipo assim, falta de provas. E aí, no final das contas, ainda fizeram um trabalho mal feito, porque você deixa um precedente de quebra do princípio do juiz natural, e é por isso que o processo teve que ser anulado. E eu até falo, né? Eu até falo para alguns pessoas, Lula, não sei o quê. Eu falo, não, Lula não foi inocentado. O problema é que ali você teve um processo anulado, um processo com vício. Eu até gostaria de ter a oportunidade de ver um julgamento justo, até para provar inocência ou culpa, seja o que for. Mas a grande questão é que essa oportunidade a gente não vai ter por conta da expiração. Os caras fizeram um trabalho tão mal feito, atabalhoado com interesses terceiros, segundos, quartos, quintos, que a gente não teve a chance de ter isso constatado. Era para tirar ele da corrida eleitoral. Era para tirar ele, acabou. Da corrida eleitoral de 2018. As mensagens do WhatsApp lá demonstravam isso claramente. Tinha que fazer, tira daqui de baixo, joga aqui para cima. Então, no final das contas, não é para o progresso do país, não é para poder limpar o país, não, ao contrário. É para poder manter privilégios, é para poder manter interesse. Tem pessoas que não são nacionalistas, né? Ao contrário, as pessoas se dizem nacionalistas, se dizem patriotas, mas não é nada disso, infelizmente. Não é nada disso. Na verdade, o político a gente se conhece, pelo menos deputado, né, senador, a gente conhece eles na votação, né? Porque a demagogia, falar bonito, se expressar bem, falar aquilo que você quer ouvir, o problema é na hora de votação, né? Como a questão que teve lá da cesta básica, né? Reclama do preço do alimento, mas a cesta básica, quando vem uma votação para retirar os impostos justamente da cesta básica, eles votam contra, né? Com a desculpinha da maior alíquota do mundo do IVA. Sim, porque você precisa aumentar de um lado, porque se você está zerando de um outro, você precisa tirar daqui e enfiar em algum lugar. Se você bota uma IVA abaixo, você não consegue fazer... Não tem lastro. Você não tem lastro para fazer a realocação. Tanto que o setor de saúde e educação está com corte de 60% dentro do IVA. Ele não está com 28%, ele está com menos 60% nesses setores, saúde, educação, remédios, né? Inclusive agora o governo do Lula agora, que já é uma outra situação, que é do farmácia popular, que seria desmotivado justamente no governo, se tivesse sido reeleito em 2023, iria ter um corte de 59% do farmácia popular. E o Lula agora colocou até fralda geriátrica de graça. Assim, deixando bem claro, meu canal aqui, eu recebo você também que é de direita para falar bem do Bolsonaro, você pode vir, tá bom? Ficar achando que só venha com argumento. Argumento validado, venha com argumento bom, venha com argumento bom. Mas é isso. Leandro, voltando agora, a gente vai ficar pulando de galho em galho. Tranquilo. A gente vai sair daqui, vai para lá, vamos, entendeu? Mas vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você tem, assim, as suas convicções futuramente? O que você pensa sobre a questão da Petrobras e sobre a política do nosso país?
que você pensa assim? O que você acha que vai acontecer? Pode até envolver o próprio presidente Bolsonaro. O que você acha? Será que ele vai sair preso? Não vai? Esses problemas dele aí? Vamos lá. Eu penso que... Outra pergunta cara. Se não quiser responder, não responde. Não, cara. claro Não que eu tem vou problema. responder, claro não que eu tem vou problema responder. porque... Eu sou livre, eu sou um cidadão livre e já perdi muito só pelos meus posicionamentos óbvios acerca de coisas básicas que a minha fé e a teologia e coisas do meu dia a dia me permitem. E isso me custou tão caro, né? Então acho que eu já tinha que perder o que eu tinha que perder, entendeu? E tá tudo certo, cara. Eu sigo em paz com a minha convicção, né? Eu acho que o homem livre é um homem que tá com a sua consciência de acordo com seus valores e com suas crenças. E isso eu e minha família temos muito bem solidificados. E tem um grupo de pertencimento que hoje a gente se preserva pensando junto, refletindo sobre Vamos ser mais claros. O Bolsonaro vai ser preso ou não? Ah! Pronto. Beleza, desculpa. O que você acha da tua opinião? Acabo me empolgando aqui. Mas vamos lá. Meu amigo, eu acho que ele como todo brasileiro, né, ele é um cidadão de direitos, ele precisa passar por todo o processo de ampla defesa. Sim. Acho que a Polícia Federal ela fez um trabalho denso, com muitas acusações, com muita prova, e isso hoje está na mão da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria estava, né? Porque ele analisou e entendeu o seguinte: posso sim denunciar, oferece denúncia. Como ele tem foro, vai para a instância de direito, que é, no caso, o Supremo Tribunal Federal, que agora está analisando se vai ser para a primeira turma ou se vai ser no pleno lá no... Sim. Então a questão é se de fato isso vai ficar mais visível ou vai ter um rito mais sumário. Quanto a isso, agora é um protocolo lá do STF. Eu penso que ele vai precisar se explicar sobre muitas coisas, né? Esse é apenas um dos processos, que tem um processo também da adulteração lá do cartão de vacina, que isso aí já é um problema seríssimo, né? E tem também o processo das joias, e tem outros também que estão chegando aí das milícias digitais, e isso está amedrontando muita gente, inclusive muita gente do ambiente religioso, que botou muita gente para ir para a rua, que botou muita gente para poder fazer manifestação a favor de um golpe que está sendo denunciado, né? Ah, foi só baderna. Cara... É por isso que a Igreja Católica não faz isso. É proibido. Na Igreja Católica é proibido. Cara, é complicado. Se você for ver lá o que as tiazinhas do WhatsApp, que eram as mais influenciadas no processo, e os caras que estavam encabeçando o movimento, eles estavam cobrando as Forças Armadas posicionamento. Chamando os caras de melancia, humilhando os militares, dizendo, pô, vocês não vão fazer nada. E aí você vê os áudios que estão sendo divulgados aí, onde parte dos militares não estavam concordando com esse posicionamento e outros estavam pressionando o presidente a fazer alguma coisa, entendeu? E aí os áudios estão sendo revelados. Eles falam por si só. Então eu acredito que ele tem que se explicar sobre muitas coisas e eu penso que esse processo deva levar todo o ano de 2025 e no início de 2026, até pelos ritos, né, e pelos procedimentos. E aí eu acredito que no final de 2025 a gente possa saber aí o desfecho desses levantamentos que vão ser dados aí. A sociedade vai poder entender de fato que caminho isso será levado e as consequências disso para a votação de 2026. É interessante isso, né? É um assunto bem polêmico, né? Porque tem muita gente falando, eu vejo aí nas redes sociais, as pessoas falando que o Mauro Cid, né, que é o delator lá, o Mauro Cid, tá sofrendo uma pressão do STF. Será que isso é verdade? O que tu acha aí? Rapaz, eu vou falar para você uma coisa. A Dilma Rousseff, com 20 anos de idade, ela foi torturada. E ela sofreu diversos tipos de tortura. Algumas torturas que aconteciam naquela época era, por exemplo, pegar rato e botar para morder vagina. Isso. Era coisa terrível. Era fazer tipo de colocar instrumento cortante, perfurante, quente nos mamilos, em áreas sensíveis. Pau de arara também. E uma série de outros tipos de torturas. E ela se viu diante, tem uma foto histórica de ela diante dos seus algozes, todos os algozes militares com a mão na cabeça para não sair na foto, com a mão no rosto, e ela de cabeça erguida. A gente vê o Lula, que poderia se exilar em diversos países por um processo cheio de vícios que a gente acabou de narrar, por conta da Lava Jato, enfrentando e inclusive, confrontando com ideias um juiz parcial, que era o juiz Sérgio Moro, de cabeça erguida, se entregando pro processo, sendo aconselhado por várias pessoas. Você não precisa passar por isso. Vocês estão fazendo para poder tirar da eleição. Isso é um golpe que eles estão fazendo dentro de um golpe. E papapá. E o Lula foi de cabeça erguida. E a gente vê um militar com uma pose, e nada contra os militares, não quero que generalizar a categoria, claro, mas a gente vê um militar que se propõe a ser agente de um golpe, desmaiando, chorando, com a mão na cabeça, pedindo pelo amor de Deus, sendo socorrido. É uma vergonha. Porque as pessoas que são acusadas de serem bandidas estão com a cabeça erguida diante de um tribunal de exceção, de certa forma,
E a gente está vendo alguém que está sendo julgado agora com provas, diante de um devido processo legal, com transparência, com registro, com câmera, e o cara tá lá se enfrangalhando. Pô, de verdade, Rafael, isso é uma vergonha. Sim. E todos eles estão se tremendo. E é militar ainda, né? Que tem a virilidade do É, militar, que né? tem aquela rusticidade, É. a virilidade. A população brasileira precisa perceber essas coisas. Dizer, cara, tem alguma coisa errada nessa história. Eu preciso estudar um pouco mais. Eu preciso parar de me orientar só por rede social e por videozinho de 30 segundos que tenta me influenciar para ir para um outro lado e tentar pensar um pouco além da superfície. Deixa eu começar a estudar um pouco mais o assunto. Acho que é um ponto, cara. É interessante isso aí, cara. Isso aí. Porque tem muita gente falando que ele tá sofrendo pressão, né? Sofrendo pressão. Só que o que ele tá delatando tá munido de provas, né? Ele tá falando ali. E, assim, eu não esqueço uma vez que a repórter disse assim: eu acho interessante que eles tinham o mesmo pensamento, mas um ficava salvando o áudio do outro. É tipo assim, ó, se eu cair, tu cai junto comigo. É. Eles mesmo produziam provas contra eles, né? Era uma produção de provas que eles mesmos produziam um contra o outro, né? Tipo assim, não era uma coisa por baixo dos panos. Não, era por baixo dos panos dentro deles, mas se um caísse, cai todo mundo junto. Todo mundo um de bracinho com o outro. E foi o que aconteceu, né? Polícia Federal agora pegou o Mauro Cid. Agora, assim, minha opinião também compactua com a sua. Eu acho que 2025, eu acho que o Bolsonaro provavelmente não vai ser encerrado esse processo dele. Eu acredito que isso aí fique para 2026. 2026 que a gente vai ter um parecer disso aí, mas eu acho muito difícil ele conseguir escapar disso aí. Eu acho bem delicado e eu penso o seguinte, cara, que não tem que ter político de estimação, seja de direita, seja de esquerda. Eu acho que justiça é para ser feita. E, na verdade, a gente às vezes está aqui um pouco entretido com essa disputa polarização, né? Direita e esquerda, e a gente deixa de pensar nos temas principais da sociedade, que estão ligados a como a saúde do brasileiro está sendo beneficiada com políticas públicas que fomentam saúde. A gente tem aí o SUS, que todo mundo critica, mas é elogiado no mundo inteiro. Educação. E aí? Assistência básica. Cara, você vê o que, no caso, o Bolsa Família, né? Distribuição de renda. Cara, você tem lugares do Nordeste que as pessoas, elas comiam, cara, era rapadura e farinha. A vida toda. O cara trabalhava na lavoura o dia todo, antes do Bolsa Família. O cara trabalhava na lavoura o dia todo para ganhar R$5, para ganhar R$4, R$3. Era um absurdo. Aquelas casas de taipa também, taipa, né? Que hospedava besouro, aquele besouro lá que era o tal do barbeiro, né? Que dava doença. Aí você vê lá o cara falando, cara, o Bolsa Família me deu condição de ter dignidade para poder comer comida. A pessoa falando, eu só passei... Tem uma declaração de uma moça que me marcou muito, que ela falou assim, eu só passei a comer aquilo que eu não plantei depois do Bolsa Família. Porque ela só comia o que ela plantava. Se ela não plantava, ela não comia. E tem gente que é contra o Bolsa Família. Pois é. Tem um monte de gente. Pois é. Nem o Bolsonaro acabou com o Bolsa Família. Nem ele acabou com o Nem ele Bolsa Família. acabou. Porém, ele votou contra, tu sabia? Não, sim, em não sei que ele 2001, votou contra. Em 2001 ele foi o sei. único deputado a votar contra, que era um antigo Bolsa Escola. Sim, pois Ele é. votou Mas quando ele tava no poder, ele entendeu. Ele entendeu que... Pô, mano, e não é só pra questão de voto, não, velho. Aí vem aquelas pessoas alienadas. Mas tem sempre uma corrupção. Tem gente que usa a Bolsa Família porque não quer trabalhar. Irmão, cara, pelo amor de Deus, não pensa que a política pública é feita para uma exceção da política pública, não. Todo lugar você vai ter um percentual de pessoas que tentam fraudar. Isso. Você sempre vai ter alguém Sempre tentando. vai ter. Mas essas pessoas, estatisticamente falando, correspondem a um número de desvio. Isso. Que é previsto, inclusive, em qualquer programa, em qualquer empresa. Sempre vai ter um cara que tá fazendo alguma coisa ali que não é pra fazer. Cara, mas isso não invalida o propósito da política e como ela gera justiça social no mundo. E eu ainda vou falar mais, tá? Uma vez eu vi o Elon Musk, que não é um tipo de empresário que eu admire, tá? Mas eu vi o Elon Musk falando algo extremamente sensato. Quando ele diz que o avanço da tecnologia, o avanço... Eu vi isso aí. Que isso no mundo vai chegar um momento da inteligência artificial, da mecanização, da mecatrônica em níveis extremamente elevados. Todo mundo vai ter O ser humano será dispensável para processos produtivos. E aí, cara, será obrigatório que os países estruturem rendas básicas para os cidadãos. Todo mundo vai ter que ter o seu Bolsa Família, porque o trabalho vai ser feito por máquinas e você vai ter algumas pessoas que trabalham ali a parte de programação, de manutenção e tudo mais, para manter esse trabalho acontecendo. E ele diz que o maior desafio dos países não vai ser sobre fazer a renda básica universal, até porque isso vai ser óbvio e todos entenderão a necessidade de fazer.
Mas a grande questão é ajudar os cidadãos a terem propósito de vida. Porque a vida está estruturada no trabalho. Elon Musk falando isso. A vida, ela sempre foi estruturada no trabalho. A partir do momento que você tira o fator trabalho, essa pessoa precisa entender, ter senso de propósito, saber por que eu existo, como eu favoreço a sociedade, por que devo existir. Olha, e filosófico isso, né? Interessante. Faz parte, inclusive, do análise da psique humana. Eu achei muito interessante, muito inteligente ele falando sobre isso e faz todo sentido. Então, acho que essa questão da renda básica, cara, é um assunto acho que de pessoas que entendem muito pouco sobre a vida e sobre o papel de um Estado, né? Até essas mesmas pessoas acusam o Estado de ser um Estado muito grande e que isso atrapalha a economia. Ao contrário, velho, no Brasil não acaba-se a pobreza com essa coisa da ideia liberalista de que a lei da oferta e da procura, isso regula o mercado. Não, meu amigo, só acaba a pobreza com o Estado intervindo num país desigual como o Brasil. Tem que ter um Estado para acabar com a desigualdade. Desindustrializado, né? Um país fraco, com indústria básica. Desde lá da década de 60, a gente começou a ter uma derrocada. E aí entra uma discussão até do desenvolvimentismo social muito interessante. Mas o que eu quero dizer é que, no caso do Brasil, se favorece o pobre, que é favorecido por políticas públicas de ascensão social para tentar dar ele o mínimo para ele poder sobreviver, mas isso é baseado também em muito financiamento privado de banco. Por isso que o banco no Brasil lucra as burras. Porque no final das contas o governo tem crédito suplementar que vem de instituições financeiras que no final das contas até recebem os lucros desses juros. Então o Brasil é um país tão assimétrico, isso é uma loucura, que o Estado grande favorece o mercado, favorece o dinheiro privado, favorece um núcleo de elites. Veja o agro e veja outros segmentos que se beneficiam em diversas isenções baseados num Estado grande. Então, no final das contas, veja na pandemia lá nos Estados Unidos, quanto dinheiro a Tesla, a Nike, a Amazon recebeu do governo para poder estar bem, pra estar firme e forte. A NASA recebe dinheiro pra caralho. Cara, todo mundo quer um Estado maravilhoso desse, porque a ideia é o seguinte: vamos socializar os nossos custos, mas vamos privatizar os lucros. É sempre assim. Um Estado grande para as grandes empresas são os que eles mais se beneficiam. Estado mínimo pro povo. E Estado grande pros empresários. Pois é. Entendeu? Então é uma assimetria. As pessoas não entendem esses conceitos. Então, eu penso que isso é um pouco... É muito contraditório. Isso faz parte de uma agenda, né? Se você for perceber. Vamos lá. Eles começam primeiro, temos o discurso do nosso ilustre ex-presidente. Vamos chegar uma época que teremos que escolher entre mais direito e menos emprego, ou menos direito e mais emprego. Pronto. Você já lançou já a sua pérola ali. Ou seja, você já está fazendo com que a pessoa coloque na cabeça que o trabalhador não precisa ter direito trabalhista. Pronto, é óbvio que a gente sabe que isso é cláusula pétrea e tal, mas você lança a semente. É um gatilho. É um gatilho. Uma hora essa semente vai florescer, né? O que acontece? Teve essa questão. Você entope a cabeça da sociedade, é uma agenda, com fatos, com discussões irrelevantes. Em vez de você botar a sociedade, politicamente dizendo, fazer com que a sociedade discuta melhoria de saúde, educação, saneamento, melhoria trabalhista, não. Você entope a cabeça da sociedade com ideologia de gênero. Você entope a cabeça da sociedade com discussão religiosa, com conservadorismo, com não sei o quê. E é uma discussão comunismo. Você cria um fantasma e você automaticamente, isso te dá uma legalidade para você usar o Estado para abater esse fantasma. Só que o problema é que eles não estão abatendo o fantasma. Eles estão abatendo um lado político que está lutando justamente a favor do quê? Da melhoria salarial, aumento salarial do salário mínimo, melhoria salarial. Você está certíssimo. Eu penso muito parecido com você nesse aspecto. Eu penso que... É uma agenda, né? Na verdade, cara, tragam os estudos que mostram que a reforma trabalhista melhorou a vida do trabalhador, promoveu mais empregos, promoveu mais dignidade no trabalho, promoveu mais segurança, mais saúde no trabalho. O trabalho no Brasil mais mata. Cara, nós tivemos em 2022... mais de 3 mil pessoas sendo resgatadas em trabalho análogo à escravidão. Um trabalho forçado, com capanga armado para poder o cara trabalhar. Um trabalho extenuante, sem dignidade, sem segurança. Pessoas foram mortas em ambiente de trabalho. Cara, nós temos uma exploração de lucro absurda em cima de uma mão de obra precarizada. E hoje nós temos aí o enaltecimento dos trabalhos plataformizados, que é o chamado tecnofeudalismo, né, hoje em dia, que é como se fosse a evolução das Big Techs como as grandes detentoras do capital, porque o valor de mercado dessas Big Techs é algo aí
fenomenal, e no final das contas ela que estão dando as cartadas. E aí você percebe que até a tua legislação trabalhista não está adaptada para essa precarização, porque as pessoas não percebem o quanto elas estão precarizadas, elas não percebem que todo o ônus da sua atividade é dela. O ônus que você roda o teu carro no Uber, o ônus que você corre no aplicativo, a empresa não tem responsabilidade nenhuma. Ela pega lucro de todos e você se responsabiliza por todo o seu prejuízo. E você não tem vínculo algum que sirva para nenhuma seguridade futura para você. Recentemente nós vimos a agenda do dono da empresa da Uber? Não, da Meta. Ah, tá. Né? Não sei se posso falar isso aqui. Que pode... Deixa quieto. Deixa quieto. Mas vamos lá, vamos dando sequência. Mas uma coisa interessante do que você falou que eu acho que vale a pena complementar é o seguinte, sobre a questão do imaginário coletivo, do medo social, como que isso... Eu tenho uma formação em neuropsicopedagogia, né? Gosto de estudar, tenho uma pós nisso, gosto de estudar cognição, gosto de estudar as diversidades e as diversas possibilidades de aprendizagem e ligadas também a comportamento. Amo estudar as pessoas nesse sentido também, na parte neurobiológica e tudo mais. Cara, isso tudo que você citou é cortina de fumaça que um grupo político faz para tentar amedrontar as pessoas, jogando medo pro futuro de coisas que não existem. E o cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Sim. Então, isso é princípio de PNL, né? Então, quando você começa a falar de um medo e ainda que aquilo não exista, aquilo começa a entrar no subconsciente das pessoas e elas começam a ficar amedrontadas. Então, no final das contas, a gente tem que falar pautas importantes para estruturar a vida das pessoas. O que faz a vida no final das contas? O que faz a diferença na vida dessa pessoa? Cara, é quanto que ele ganha de dinheiro, é quanto que ele tem de saúde para ter longevidade, para ter qualidade de vida, o quanto que ele tem de educação para poder se formar e ter ascensão social, é quanto de oportunidade ele tem, até para empreender se for o caso, ou para trabalhar com dignidade numa empresa, quanto que esse empresário também recebe de possibilidade para poder gerar um trabalho digno para as pessoas. Isso faz a vida em sociedade ser uma vida mais equilibrada, mais justa para todo mundo. Tem gente que tem talento para ser empregado, tem gente que tem talento para ser empreendedor, tem gente que tem possibilidade de ser um e não ser outro. Mas o que eu quero dizer é que isso faz a vida ser uma vida em sociedade mais equilibrada, porque o aspecto econômico fundamenta praticamente tudo na vida. Mas aí esse grupo vem trazer medo sobre coisas, inclusive, que não são reais, baseado em fake news. Comunismo. O comunismo, você vai dividir a tua casa com alguém, o Lula vai fechar as igrejas. Cara, as maiores leis para os evangélicos e para outras religiões foram feitas no governo Lula. A Marcha para Jesus foi uma lei 2009. do Lula. O dia da Bíblia, o dia do pastor, o dia disso, o dia daquilo, o dia da música incentivo. Cara, tudo isso veio no governo Lula. E as pessoas estão falando que o Lula vai fechar, ao contrário. Há uma estatística que mostra que as igrejas mais cresceram nos governos Lula. Então, no final das contas, é uma ilusão. E esses pastores abraçavam ele, né? Abraçavam. Lá tem fotos no passado, tem vídeos do passado. Então, assim, a questão que eu quero dizer é que são baseadas em mentiras, em coisas que são supérfluas. Vão querer travestir o seu filho. Seu filho vai pra mudar de sexo. Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. O que é uma ideologia? A gente até hoje não sabe o que é isso. Entende? Porque aquilo que eles trazem não se confirma na realidade. Não tem uma lei, não tem um projeto acadêmico que demonstre, que fundamente isso. São teorias que acabam sendo levantadas, nem podem ser chamadas de teorias, são ideias para poder gerar medo nas pessoas. E todo medo leva você para um comportamento de preservar a vida. Leva você para o medo de conservar a vida. É nesse momento que você se torna mais conservador. Então, esses medos sociais que são gerados por esses grupos extremistas de direita levam as pessoas a serem mais conservadoras. E aí o conservadorismo abraça essas pessoas. É por isso que você vê uma grande aderência, até do público cristão, para as pautas. Quando você conversa com muitos cristãos sobre esses assuntos, eles sempre falam essas coisas. Ideologia de gênero, liberação da maconha, o comunismo. É sempre essa pauta. O cara não sabe falar sobre trabalho, ele não sabe falar sobre economia, não sabe falar sobre saúde. E outra coisa, e tudo que ele fala acerca dos temas que ele sabe são baseados em mentiras e fake news. Nem isso ele sabe defender. Não, é uma cortina de fumaça para ele. E até esses temas que são polêmicos, que muitas pessoas da esquerda também nem concordam, tá? Exatamente. Por exemplo, eu mesmo sou um cara politicamente voltado para esse campo. Mas eu sou totalmente contra aborto. Sou totalmente contra. Eu não sou a favor de aborto. Também defendo a vida. Eu defendo a vida. E as hipóteses já estão previstas na Constituição. Eu sou contra a questão desse tema aborto. Só que o que eu compreendo como lado técnico, quando você é um presidente da República, não é a sua opinião. Você vai trabalhar dentro desses temas com
aquilo que menos impacta na sociedade. É óbvio que você não vai conseguir reduzir a zero. Mas o que seria melhor para a sociedade? Vamos lá. Sobre a questão do próprio aborto, a analogia da esquerda que eles trazem a esse ponto não é para sair matando criança na barriga, não é isso. É porque tem uma gama de meninas que fazem isso dentro de casa, enfiando agulha de crochê, tomando aquele remedinho. E o problema é que ela vai dar problema na saúde dela. Principalmente mulheres negras. Isso. Que é o público que mais morre nessas operações. Isso, aí o que acontece? O que eles pedem é que essas mulheres que já vão praticar essa atrocidade, que para mim é algo que ela tem que pensar de novo, tem que pensar 2 vezes antes de praticar, mas já vai fazer. Em vez de fazer em casa, fazer na mão de um médico. Outra questão também é sobre a questão do cannabis, liberação do cannabis. O Brasil luta há muitos anos contra, o mundo luta contra isso. A Europa já liberou, parte dos Estados Unidos já liberou. Por quê? Fisicamente, o cannabis ele faz ele é menos danoso para a saúde humana do que um próprio álcool, do que o próprio cigarro. Só que, infelizmente... São drogas legalizadas. Infelizmente, é proibido porque existe um monopólio de venda, porque no Brasil você já não vai preso por você usar, mas ele vai preso se você vender. Só que quem vende não quer justamente que essa venda seja feita na padaria, que tenha uma agência regulatória por trás. E existem vários usos da cannabis, né? E aí eu não estou defendendo quem usa maconha, quem não usa, não usei, eu não também apoio, não gosto, não apoio acho também. Que a própria maconha em si tem seus danos cerebrais, já Sim. tem estudos sobre isso, mas a cannabis é uma planta extremamente rica em propriedades medicinais que ajudam em várias doenças. Isso precisa ser repensado, precisa ser pesquisado, porque Deus criou essa planta com algum propósito, e se a gente descobre esse propósito, a gente pode sanar diversas mazelas da sociedade. Pessoas com convulsões, com Parkinson e várias outras coisas. E aí a gente reduz o assunto à maconha e esquece de discutir as possibilidades medicinais científicas de uma planta que é milagrosa. Então, acho que esse que é o ponto, é a gente discutir com honestidade. Por exemplo, o público cristão fala, eu não concordo com o aborto, beleza, também não concordo, mas e aí? E o que você faz pela criança que nasce? A criança preta que nasce na favela, tu quer que ela se lixe, não faz nada pela criança que nasce na favela. Não, tem que prender, o trombadinha, quer reduzir a maioridade penal, não entende as estatísticas. Vai ver o censo do IBGE, pega aquele relatório lá do IPEA, Estudo de Pesquisa Econômica, vai olha o relatório do IBGE, vai ver como que as favelas concentram peles negras, pessoas negras, pretas, que estão em desvantagem social. Pega lá as pesquisas do IPEA que vai mostrar que na mesma função um homem branco ganha mais que uma mulher branca, na mesma função a mulher branca ganha mais que um homem negro, e um homem negro ganha mais do que uma mulher negra. Para você ver como que tem uma assimetria gigantesca para diferenciar uma mulher preta no mercado de trabalho de um homem branco no mercado. Isso tem dados gigantesco, né? Isso tá explícito. Uma mulher... E agora aí você tem a chamada interseccionalidade, que é o quê? São marcadores sociais dentro da mesma pessoa. Imagina agora uma mulher preta lésbica. Ela está em mais desvantagem social ainda, pelos preconceitos e estigmas que ela carrega. Imagina uma mulher preta lésbica PCD. Se a gente for botar o PCD, esquece. Rapaz, se você for pegar, tem um Fórum Mundial Econômico que ele mostra lá uma pesquisa que o Brasil demoraria 90 anos para ter equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Mas demoraria 170 anos para ter entre pretos e brancos. Com as políticas públicas atuais, que já temos. Ainda demoraria 170 anos. Mas para as pessoas, equidade de possibilidades, oportunidades, ganhos, rendas e papéis sociais entre pessoas PCDs e pessoas não PCDs, demoraria mais ou menos 1.500 anos com as políticas atuais. Caraca, mano. Cara, pois é. Então, no final das contas, a gente vive num país de muitas desigualdades, mas as pessoas não querem olhar para isso. Na verdade, isso as incomoda, porque elas partem de um papel de que ou elas estão no privilégio, ou deveriam, ou gostariam de ter. Essa é a ideia. Por isso que a gente vê até a pessoa fala do pobre de direita, o cara... É porque no final das contas ele carrega, muitos desses caras carregam o desejo de estar na posição de dominador, de estar na posição de explorador. Por isso que ele defende o rico. O Brasil, se a gente taxar as grandes fortunas no Brasil... Eles vão sair daqui. Eles vão sair daqui para ir para um país que já é taxado. Porque o Brasil é um dos únicos que não é taxado. Só tem 3. O Brasil, a Letônia e outro. É porque eles usam um exemplo. Eles usam um exemplo que teve na Europa, foi feito, eu acho que foi na França. Foi na França ou foi na Itália?
Agora eu não me recordo, foi na França ou foi na Itália? Eu acho que foi na França. Só que eles tiravam de um país e ia pro lado. Eles saíam de um país e ia pro lado, ia pro outro. Diferente do Brasil. Só que esses países também eles fizeram de forma errada lá. Se você calibrar o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, se ele for acima da taxação, o cara vai ficar com o dinheiro preso aqui no Brasil. Porque você vai fazer a taxação e vai ficar mais caro para ele tirar daqui e levar para outro país, que também já é taxado. Entendeu? Por exemplo, aquela taxação de grandes fortunas e tem a taxação também do lucro de dividendo. Lucro de dividendo, o Brasil é Brasil e mais 2 países só que não taxa lucro de dividendo. Aí eles falam, não, mas tem a taxação do CNPJ. Mas esses países também já taxam CNPJ. Só para ter ideia, Estados Unidos é 51% total com CNPJ e taxação de de dividendo. O Brasil é 25%, porque só taxa CNPJ, não taxa O problema é o seguinte, o Brasil, a cada R$3 que se recolhe, R$1 vem justamente da propriedade, né? E é justamente da propriedade. E R$2 que se arrecada é sobre bens e serviços. E o pobre consome 100% do salário dele sobre bens e serviços. Isso. Então a gente tem que inverter essa polaridade, porque é muito bonitinho, como um vídeo do rapaz falou esses dias. É o SUS, ele falando do SUS pegando um tênis lá que não tem imposto. É claro, pô, lá vai ver quanto é que é o imposto de renda. Vai ver quanto é que é o imposto sobre propriedade, vai ver quanto que é o imposto sobre dividendo. É altíssimo. Exatamente. E o Brasil é baixo, entendeu? Mas vamos lá. Eu quero te perguntar também o seguinte, Leandro. Sobre a questão, não sei se você sabe sobre esse assunto, do fim da escala 6x1. Porque eu tenho visto... Você sabe sobre esse assunto, né? De fim da escala 6x1. Eu tenho visto muito na internet as pessoas que se posicionam contra o fim da escala 6x1. Né? E geralmente são essas pessoas que são influencers, né? Só que eles não trabalham na escala 6x1. Eles já não trabalham na escala 6x1. Ou talvez até trabalham, mas só que eles não recebem. Estamos falando de o fim da escala 6x1 para um salariado, para um cara que é assalariado, que ganha um salário mínimo. É diferente você trabalhar 6 dias na semana, você ganha um saláriozinho ali que, pô, te dá direito a lazer, a ter um carro, a ter uma moto, uma casa boa. Estamos falando de... E tem muita gente da direita, liberal principalmente, que fala que isso não tem que ser resolvido na caneta. Isso tem que ser ajustado dentro do mercado. Tu acredita nisso? Ajustado dentro do mercado significa resolver entre o patrão entre o empregador e o empregado. Essa batalha já está perdida, porque o trabalhador ele é tido até pela Justiça do Trabalho como hipossuficiente na relação. Então, no final das contas, o trabalhador ele não tem poder de chegar para o seu patrão e dizer não. Ah, não? Então, beleza, próximo, contrata outro. É isso, é a regra do mercado, cara. Então, no final das contas, eu penso assim, que se a gente for pensar nesse assunto, eu vou voltar um pouquinho lá na Idade Média. Na Idade Média não, cara. Pô, na época da industrialização, modernismo acontecendo, iluminismo, aí a gente culmina nas evoluções, revoluções de navegação, mercantilismo a todo vapor, e aí você precisa introduzir agora um processo industrial tecnológico, né? Começa aquela fase da mecanização, dos artesãos, revolução industrial, para poder vender. Então tem que ter um pulmão de fabricação. E aí você vê o Estado promovendo a lei dos cercamentos, tirando as pessoas que tinham suas terras, obrigando os caras a trabalharem nas fábricas, tipo, expropriando na cara de pau, entregando isso na mão de uma elite aristocrática, amigos do rei, no final das contas, e sufocando os pequenos artesãos que tinham suas iniciativas empresariais para colocar grandes fábricas pertencentes a um pequeno grupo de elite, né? E esse nome elite nem deveria ser usado para favorecer esse grupo, porque eu acho que elite é uma palavra muito bonita, que fala de performance, de coisa máxima, a melhor versão de que algo pode ser, a melhor coisa de que algo pode apresentar. E para mim isso não tem nada de bom, isso para mim é perverso, isso para mim é usurpador, é dominador. Então eu acho que a palavra elite nem se encaixaria muito bem, mas é uma palavra que as pessoas entendem o que a gente está querendo dizer. E no final das contas, os caras botavam as pessoas para trabalhar, botavam até criança para trabalhar. E botava quanto? Quanto eles podiam suportar, esse era o critério. Vamos ler os clássicos, vamos ler Max Weber, Emile Durkheim, o próprio Karl Marx, como pessoas do seu tempo que viram esses fenômenos por diversas matrizes. Interessante que esses três, né? Um era bem à esquerda, um era à direita. Vão te chamar de comunista, hein? O que é comunismo, né? Pois vão te chamar de comunista. Nem sabem o que é isso, tá citando né? o Marx. Pois é. E aí, pô, você lê os clássicos, vê os documentos históricos, você vai começar a ver que, cara, as pessoas trabalhavam até elas podiam suportar. Então a carga de trabalho era baseada no nível de exploração para dar para o trabalhador o mínimo de descanso para que ele pudesse ter força para outro dia.
Então eles testavam o limite das pessoas, cara. Era perverso. Com mulheres, com crianças. E a gente vê diversas crianças lesionadas até para entrar em máquinas, e se mutilarem. Era algo terrível. Ah, mas foi o preço para o desenvolvimento. Não, foi o preço para explorar. Você pode fazer de desenvolvimento de maneira sustentável. E quando tiraram as crianças das fábricas, hein? Falaram que iam quebrar. Ah, a economia vai quebrar. A economia vai quebrar. Ah, não, a gestante não pode trabalhar. Porra, a economia vai quebrar. Sempre vai quebrar. Reduzir de 20 horas, era 18 horas, né? Mais ou menos que eles trabalhavam por dia. Reduzir para 14 horas, vai quebrar. Temos que fazer o pagamento 13º, que é o cálculo dos dias do mês. A diferença do 31 pro 3. Se as pessoas pesquisarem melhor sobre o tema 13º, vão entender que aquele direito pertence ao trabalhador. É um dinheiro do trabalhador, pô, por coisas que ele já trabalhou. Não é uma concessão. Vai quebrar. O encargo trabalhista, na verdade, fica todo na mão, basicamente, quase que todo na mão do próprio trabalhador. Porque você pega um cálculo ali, o cara gasta 1.500 por mês, o salário dele é 1.500 por mês. Ah, o patrão gasta 3.000 com ele. Sim, porque o direito a férias, para quem fica? Para o funcionário. Direito a 13º, para quem fica? Funcionário, fundo de garantia, funcionário, PIS, fundo de... Tudo para o funcionário. Tudo para o funcionário. Né? O que tem ali é a questão da contribuição do INSS, né? Que também... E fica para o funcionário, porque ele é para se aposentar. Né? Que, na verdade, esse custo que tem, para o governo, ele fica no prejuízo, na verdade. Né? Porque no passado se fazia mais filhos do que se faz hoje. Né? Hoje tem um déficit. Tem um déficit hoje, na verdade. E quando entra na cadeia dos militares, então, fica maior ainda. Porque o militar ele se aposenta com um cargo mais alto, né? Quando ele se aposenta. Né? Então, eu penso, Rafael, que hoje nós estamos indo para um nível de evolução social e evolução tecnológica que não será necessário que as pessoas trabalhem e gastem a sua vida. A própria fala do Elon Musk corrobora com isso que a gente acabou de citar, que vai chegar um momento que as pessoas elas não serão tão necessárias para exercerem a sua mão de obra. Já existem alguns países, né, que estão esboçando ali um 4x3. A Petrobras ela faz 5x2, né? 5x2 assim, em horário administrativo, de segunda a sexta, mas já houve aí alguma fala de ela experimentar 4 dias, que seria um 4x3. Aí esse é um processo que está aí, já foi anunciado como uma ideia, mas não sei se isso vai para frente ou não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... 5x2 seria interessante, né? Existe que é o que muitas empresas fazem, né? Um trabalho de segunda a sexta. 5x2. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que as pessoas elas têm uma dificuldade de entender esse processo de a quem ela pertence nesse jogo, sabe? Ela vende o trabalho dela? Ela precisa... O que ela faz é suficiente para poder gerar a renda e gerar o trabalho, gerar o valor? Percebe, né? Isso. Não, cara, eu vendo para alguém compra de mim. Cara, beleza, então você já sabe que você faz parte da classe do trabalhador. Você é trabalhador, você está vendendo essa mão de obra. Você sozinho não é autossuficiente para construir uma cadeia que faça isso ser sustentável. Você vende a sua mão de obra, vende o seu tempo, entende? E aí você começa a defender esse lado, essa classe. Porque no final das contas, essa é a ideia, né? É sobre alguém explorando alguém para obter lucro, fazendo com que esse custo seja o mínimo possível, que é a lógica do capitalismo. Mas as pessoas elas não conseguem perceber a que lado elas pertencem. E, na verdade, elas não querem perceber. Ela não quer... Algumas pessoas se ofendem quando são chamadas de trabalhadores, porque ela quer se ver numa outra posição. Aí é a pseudo-ciência, né? A pseudológica da meritocracia, do empreendedorismo, que bota nas pessoas o seguinte, cara, se você tem uma moto... E você dirige num aplicativo, você é um empreendedor. Não, velho. Você é um precarizado que não tem garantia nenhuma. Se tu entende? Quem é o... Alguns caras aí, até uns caras aí de podcast famosos aí, que tava, porra, eu sou empreendedor, porque ele ficou famoso e tal. Tinha lá o podcast dele bombado, explodindo, ganhando renda. Mas aí chegou uma hora que ele foi bloqueado judicialmente. Ele perdeu as redes, perdeu as plataformas, o dinheiro acabou. Ou ele falava, não, eu sou dono do meu negócio, sou dono dos meios de produção. Não. O dono de meio de produção é o dono da plataforma lá. O dono da plataforma. Que hospeda o teu vídeo, pô. Você não tem nada, você não tem nem a propriedade do teu vídeo. Cadê o teu vídeo agora? Não tem mais vídeo, não tem mais nada. Então ele não era dono de nada. Aí ele percebe a lógica quando ele perde que ele, cara, eu não tinha nada. Você era um trabalhador. Que tinha até mais privilégio por ter uma condição de comunicação, de impacto. Isso. E foi tão longe. Parabéns, mérito seu. Mas, cara... É uma questão de consciência. E perdeu porque falou besteira, né? Muita besteira. Falou besteira. Exagerou nas besteiras. Exagerou na besteira. Eu sei de quem você tá falando. Pois é. Falou besteira, deu mole. Aí a culpa é do cara lá. Que tá até exilado em outro país com medo de vir pra cá. Aí a culpa é do cara que proibiu ele. Não é, pô. O cara falou besteira, pô. Falou besteira. Né? Porque eu acho que liberdade de expressão, ela tem um limite.
A partir do momento que ela está agredindo Outra pessoa, já não é liberdade de expressão. Sim. A partir do momento que ela agride de forma incisiva, é claro, você não vai ficar também, porque às vezes a pessoa do outro lado pode estar de mimimi, concordo. Mas, a partir do momento que aquilo ali é bem explícito, né, que está ferindo aquela pessoa, não é mais liberdade de expressão. Que, inclusive, nos Estados Unidos, a briga dessa turma é porque os Estados Unidos lá você tem uma certa liberdade de expressão que no Brasil e na Europa também não pode ter, né? Porque lá você é liberado você falar o que você quiser, fazer o que você quiser, entendeu? Só que eles têm sérios problemas dentro dos Estados Unidos sobre essa questão, né? Eu acho que o que dá certo tem que ser copiado. Aquilo que dá errado, nós precisamos corrigir. Né? Sim. Eu acho que é assim que funciona. Não é só porque é um país desenvolvido que tudo lá dá certo. Não. Precisamos corrigir aquilo que está dando errado. Mas sobre essa questão também, você falou sobre a questão do SUS, sobre o sistema que tá cansado já, né? Tô nada. Tô maluco. Falar disso aqui, pra mim é esporte. Pô, é muito bom. É lazer. É muito bom. Sobre a questão do SUS, você percebeu como eu falei com você no início, né? Que é uma agenda. Né? É uma agenda. Eles atacam primeiro a classe trabalhadora, querendo colocar que não precisa de direitos trabalhistas, não precisa ter certas leis, é o tratamento do funcionário com O empregador. O empregador que vai resolver a tua questão do fim da escala 6x1, ou seja, não precisa do Estado. Né? E você coloca ali na cabeça deles que não precisa de lei trabalhista, não precisa do Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde custa caro. Só que, na verdade, se você for olhar à luz do crescimento do PIB do país, é isso aqui. O que se arrecada também é isso aqui. Acho que não chega a 6% do que se arrecada. A gente investe na saúde, não chega a 6%. Teve, acho que 194 bilhões ano passado, 2024, que foi gasto. E se arrecadou mais de 3 trilhões. Então, assim, é muito pouco. E a galera acha que o SUS é o problema do país. E não é. O SUS é a solução. Na verdade, o que nós precisamos é aumentar mais, claramente, e ter uma administração melhor. Sim, eu acho que fiscalização. o país precisa passar por uma reforma administrativa. Tu acha que sim ou não? Sim. Eu penso que sim, cara, porque o Brasil ele é um grande promotor de políticas públicas. Muitas políticas públicas são elogiadas no mundo inteiro. A política do Enem, por exemplo, de criar um concurso de vestibular nível unificado. Agora o governo fez o CNU, Concurso Nacional Unificado, que também foi muito elogiado pela iniciativa de levar possibilidades de provas em várias capitais que nunca tiveram provas. Isso dá acesso a pessoas para fazerem concursos de alto escalão. Caramba, que interessante isso aí. Sim. Isso eu não sabia, não. Porque no final das contas, pessoas não podiam viajar. Porque imagina, o cara que está lá no sertão nordestino, que quer estudar, ele tem que fazer uma prova, viajar para o Rio, para Brasília, é só fazer uma prova. O cara não tinha condição de fazer isso. Então agora ele faz uma prova no estado dele. Sim, o governo foram 200 e poucas capitais que receberam provas para fazer concurso para concorrer a mais de 7 mil vagas. Mas é para outros estados? De diversos estados. Exatamente. Interessante. Isso foi muito interessante. O governo fez isso, foi uma política pública forte. Aí vai ter alguém que vai falar, mas poxa, teve fraude, tá tendo uma suspeita de fraude. Tem uma galera de um determinado estado do Brasil, eu não vou citar aqui por investigação e tal. E aí você teve ali pessoas que usaram pontos eletrônicos, mas é uma equipe profissional em fraudar. Pessoas já foram presas, estão em liberdade condicional. Sim. E parece que eles participaram disso. Na verdade, isso é um carrapato, né? É um carrapato no cachorro. Tu não tem que matar o cachorro. Eu vou isso! Pô, vou matar o cachorro? Tu não tem que matar o cachorro. Você que o CNU é ruim? Que a política é ruim? É isso aqui que eu acho que essa agenda pratica. Eles pegam os erros, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Como a gente estava conversando. Cuba, Venezuela e Moçambique. 3 países que devem ao Brasil. Só que isso faz parte de uma agenda chamada Apoio à Exportação de Serviço. Só que são 15 países, não são só 3. Né? Eles pegaram a cartela de inadimplente e falaram assim, aqui não presta. Esse sistema de empréstimo para outros países não presta. Só que eles não falam que são 15 países e que gerou 1,5 bilhão de dólares já descontando o fundo garantidor. Porque tem um fundo garantidor do BNDES, do BNDES, né? que é o que o governo federal manda para o BNDES caso esses países não paguem. Mesmo descontando, gerou lucro para o país. 1,5. E o dinheiro nem saiu do país, porque foi pago para empresas brasileiras. A cadeia produtiva aqui no Brasil, exatamente. Cimento, ferro, minério, tudo. Era pago aqui dentro, era pago o salário pro brasileiro trabalhar lá fora. Então, assim, eles contam só o carrapato. Esse que é o problema dessa agenda. Eles apontam o carrapato, mas não apontam a solução.
Qual é a solução? E querem acabar com o cachorro. Querem matar o cachorro. Matar o cachorro. Tá, mas aí, que nem a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que foi Porra. desabastecida. A Conab foi desabastecida no período do Michel Temer até 2022. Ficou desabastecida. Foram 6 anos a Companhia Nacional de Abastecimento sendo desabastecida. Qual era o problema que eles alegavam? Aqui, ó, tá tendo corrupção. Beleza, cara, isso é um carrapato. Vamos combater o carrapato, mas a Conab, ela serve para políticas públicas. Controle de inflação. Sim, estoque regulador. Estoque regulador. Ele é utilizado para compra no valor mínimo para o próprio agricultor, para resguardar o próprio agricultor. Só o Bolsonaro fechou 22 galpões. Foram 27. 27, né? Foram 27 galpões em 2019, no primeiro ano. É. Primeiro ano dele. Então, assim... Aí hoje a gente precisa ter esse estoque regulador para poder fazer a mediação. Mano. E os preços estão caros. Quem tá pagando a conta? O povo brasileiro... Por exemplo, o café. O café tá caro, né? O café tá caro. O cafezinho aqui tá caro. Só que, se tivesse toneladas como tinha no passado dentro do governo do Lula, agora se ele recebesse do Bolsonaro, poderíamos estar utilizando agora essas toneladas de grãos de café para fazer regulagem do preço do café. Por quê? Porque o café está caro por causa de quê? Porque tem as questões climáticas, Sim. né? Tem as questões climáticas, tem a alta do dólar, e agora a questão da exportação, é uma série de fatores. Mas se nós tivéssemos o estoque regulador preenchido no governo da Dilma, tinha 1,5 milhão de tonelada de arroz. Sabe o que é 1,5 milhão de tonelada de arroz? Nós tínhamos alimentos para 1 ano. Se estourasse uma guerra no Brasil, a sociedade por 1 ano tinha alimento. Que era o quê? São grãos, arroz, feijão, milho, café, soja, trigo. O governo que passou, do Bolsonaro, tinha alimento para 1 dia. 1 dia. Então, assim, infelizmente, eles apontam um problema que teve corrupção, tá? Mas resolve o problema. Mata. Que nem a questão dos Correios agora também. Vamos privatizar os Correios. Beleza. Por quê? Porque o Correio é deficitário. Beleza. Só que o problema é o seguinte. O Correio ele faz o subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? Você privatizar... Nós moramos aqui na capital do Rio de Janeiro. Pra gente não faz diferença. Tem várias empresas aqui. Entendeu? Só que o problema é o seguinte. E o interior do Maranhão? E o interior do Amazonas? O interior do Piauí? Que essas agênciazinhas do Correio são deficitárias. Quanto que vai custar uma entrega de uma geladeira lá para uma cidadezinha dessa, se for na rede privada? Porque essas agências, elas estão em cidades com menos de 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, que é deficitária e que serve também como banco. Então, quando você fala assim, vamos privatizar os Correios, beleza, vamos privatizar. Só que o problema é o seguinte, como é que fica essas cidades? Não, mas é só colocar um regulamento. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque os Correios, você está falando de grande metrópole, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Beleza, privatizar pra gente tá top. Não faz diferença. Para um país continental como o nosso. Esse que é o problema. Então, é essa a questão. E eu acho que essa agenda de privatizações a qualquer custo... E outra coisa, temos que separar também lucro das estatais, déficit das estatais. Exatamente. Esse é um ponto bom para falar. Porque pra esclarecer as pessoas. Exatamente, galera. Quando o governo fala... Se você quiser falar, você pode falar, mas... Quando o governo fala assim, ó, é divulgado, as estatais tiveram déficit, não está incluído Petrobras, não está incluído os bancos. Por quê? Porque são empresas de capitais abertos. Eles estão falando de empresas que não têm capital aberto, que é a Correio, que é aquela empresa lá da empresa naval, né? São essas empresas que, inclusive, geralmente o governo ele manda um aporte. Por exemplo, em 2020 teve 20 bilhões de aporte para dentro dessas empresas que são os capitais que não têm capital aberto. A gente tem que separar. As pessoas acham que a Petrobras está tendo prejuízo quando dá essa notícia na televisão. Não, e outra coisa também. Outra coisa é a definição do conceito de rombo, que as pessoas acham que rombo é prejuízo. Não diferente. É tudo uma questão contábil. Isso. Se você pensa o seguinte, cara, eu faço um investimento. Eu vou investir, eu sou uma empresa e vou investir em maquinário na ordem de 20 milhões. E aí esse investimento, eu preciso de um tempo para que esses maquinários sejam interligados na minha linha de processo, que eu comece a ter as operações, que eu comece a me pagar, e aí eu empate o jogo e depois eu passo a ter lucro. Durante esse período, eu tenho já aqui valores de custeio, de investimento e outras rúbricas contábeis que estão no vermelho porque foram aportadas. Isso. E aí eu vou ter lá um lançamento contábil de déficit daquele período. E as pessoas pegam essas fotografias temporais e vão mostrar, olha os rombos.
cara, na verdade, cara, isso não é prejuízo. Isso foi resultado isso do quê? De foi um custo, de um investimento Isso, e de exatamente. despesas que às vezes são inerentes ao processo. E as pessoas ficam propagando essas desinformações porque ela vai demorar alguns anos para poder ter Isso. um retorno. É porque, que elas óbvio. fazem, é porque elas fazem comparações com o governo anterior que teve superávit. Só que não conta que o governo anterior teve um aporte de 20 bilhões vindo do Tesouro Nacional para essas empresas de capital fechado. E que ele privatizou pra caramba, Ele muita coisa. privatizou pra caramba. É. Não teve retorno de investimento. Não do fez próprio investimentos. lucro, do próprio lucro para dentro Exatamente, da empresa. pô. Então, você tem que entender o seguinte. Prejuízo é diferente de rombo e déficit. É. Assim como lucro é diferente de superávit. Eu posso ter uma empresa que me dá prejuízo, mas eu tive superávit naquele determinado ano. Por quê? Porque estamos falando de empresas brasileiras onde tem o Tesouro Nacional que pode fazer um investimento direto dentro. Então, se você tem uma empresa ali que gerou um déficit de 5, porém, eu peguei do meu outro caixa e joguei 10 para dentro dessa empresa, ela foi deficitária. Perdão, ela foi superavitária, porém, ela teve prejuízo. Então a gente tem que saber separar essas coisas, né? E é interessante, isso aqui dá um nó na cabeça das pessoas. Mas não é lucro difícil financeiro, de entender. lucro operacional, tem não é muitos difícil tipos de entender, não é denominações. Não é difícil de Agora, entender. Rafael, eu também queria fazer uma pergunta pra você, cara. Acho que é importante você falar sobre isso, porque, cara, ainda mais que a gente se conhece já há muitos anos, e teve uma época que você tava com uma militância muito forte, né? Até pela sua indignação com o brasileiro, e isso é legítimo. Isso. De você e de qualquer um brasileiro, nossa e tal, de lutar pela causa mesmo cara, da política e de tudo que isso aí poderia gerar pro Brasil de prejuízos, esse panorama político, e você defendia muito a linha da extrema-direita, ou a linha do bolsonarismo, Isso. e de repente você passa Virou por chave. uma epifania, você passa por uma reflexão. O que aconteceu para você deixar de ser esse bolsonarista e como que isso impactou a sua relação com as pessoas? Você recebe hoje mensagem de ódio, você é perseguido pelos seus ideais. Como que isso aconteceu e quais as consequências disso hoje na sua vida? Então, agora inverteu agora. Eu não podia deixar de perguntar, pô. Ele que vai me entrevistar, ó, galera, o canal aqui é diversidade. Você pode vir bolsonarista, vir aqui trocar ideia comigo de boa, tá bom? Mas vamos lá. Eu tenho minha opinião política, eu tenho meu lado político, mas eu sou um cara aberto pra trocar ideia com qualquer pessoa, né? Mas vamos lá. Eu entrei naquela onda de 2016, né? Quando a gente conhece o Bolsonaro através das redes sociais. Eu era um cara leigo, não entendia de política, na verdade. A gente via que aquele cara que entende, assim, o que é PIB? Eu não sei. Entendeu? Mas Lula é ladrão. Entendeu? Entendeu? Eu era esse tipo de cara. Como a maioria das pessoas, como muita gente era, né? Então, o que aconteceu? Dentro dessa corrente, linha que teve, né, na sociedade sobre o bolsonarismo da extrema-direita, que eles chegaram primeiro na rede social. Eles são muito fortes na rede social, com informações assim, que são informações fora de contexto. Hoje eu vejo as informações que eles publicam, são informações totalmente fora de contexto, que às vezes é até verdade. É um dado ali, mas está fora de contexto, né? E eu entrei nessa onda, fui sendo, né? Eu jogava nas minhas redes sociais, tal. Só que o que acontece? O que me facilitou? A tua linha. A linha teológica, o estudo bíblico. Que isso? Sério, eu estudava teologia na época. Teologia eu sacava bem. Como saco ainda até hoje, né? Algumas coisas. Não sou o expert e tal, mas eu sou bom nisso. E o que acontece? Dentro da teologia existe a linha teológica, que você sabe que tem os pré, tem os pós, né? Então, todos eles... Calvinista, os arminianos e tal. E todos eles têm embasamento bíblico para acreditar naquela linha que eles acreditam. As duas possibilidades são bíblicas. São bíblicas, as duas possibilidades são bíblicas. E isso eu trouxe para dentro da... Quando eu comecei a querer estudar política, eu trouxe essa facilidade que eu tenho de compreender o seguinte, a antropologia, que é o quê? Eu compreender o pensamento da pessoa, estudar... Então, quando eu comecei a fazer isso para tentar entender a cabeça de uma pessoa que é de esquerda, eu comecei a ser puxado igual um imã para aquele lado. Eu falei, opa, calma aí que eu acho que eu não estou no lado correto das minhas convicções, porque eu não compreendia como que era a política ao todo. Depois que eu comecei, inclusive eu peguei um rapaz chamado Vini, né? O Vini, ele é cientista político formado, mestre em ciência política. E ele me ensinava, né, sobre essas coisas, ele passava horas comigo me ensinando e tal, e eu fui sendo puxado, fui me aprofundando. E o que aconteceu em 2020, finalzinho de 2020 para 2021? O Rafael Primo deixou de ser bolsonarista. Falei, galera, não tem como, porque uma coisa é o Bolsonaro, na época, sem ser presidente. A gente já sabia, eu não sabia também que ele não era produtivo como deputado, não tinha esse conhecimento. 28 anos, cara, não fez nada praticamente, quase que não teve
né? A atuação A parlamentar. atuação parlamentar dele era fraca, ele não teve projeto não aprovado. tinha legado. Não tinha legado, baixo clero, o cara era muito ruim. Mas, enfim, eu falei, vamos ver esse cara como presidente. Já no segundo ano dele, eu falei, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Ali teve uma série de questões que eu posso falar para você, só que vai estender o vídeo, vai ficar grande aqui. E é basicamente isso que aconteceu comigo. Então, eu mudei de lado através dos estudos, né? E o que me facilitou foi o campo da teologia por conta das linhas teológicas. Eu trouxe essa linha teológica para dentro da política, que são as linhas políticas, né? Aí eu comecei a compreender, eu vi que o lado da esquerda, centro-esquerda, que eu também não sou esquerdista, aquele esquerda radical lá, Karl Marx, né? Comunismo, socialismo, eu não sou adepto a isso, né? Eu sou um cara que eu sou da social-democracia. Né? Um centro-esquerda, eu acho que o capitalismo ele é importante, mas tem que ter uma forma de trabalhar dentro dele, porque eu acredito que o capitalismo traz algumas virtudes que talvez dentro de um campo mais socialista não traria, que é o quê? É o campo da ganância, é o campo do descobrimento. Essa é a minha opinião, tá? Então eu acho que a gente pode trabalhar dentro da social-democracia como os países da Europa fazem. Um imposto progressista, colocando quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos, e trazendo para dentro da sociedade. É dessa forma que eu acredito. Entendi. Então, pô, interessante. Então a solução foi estudar. A solução então, foi acho que essa seria a solução para muita gente, né, cara? Acho que para muitos problemas, na verdade. Eu acho que estudar seria o problema. O problema seria a solução. Seria a solução. O problema é o seguinte: hoje na internet virou assim, o poste hoje mija no cachorro. Hoje, o estudante universitário, eu faço faculdade de ciências políticas, né? Sou estudante universitário. E hoje, na internet, o cara que estuda numa universidade, ele é doutrinado. O inteligente é o palpiteiro de rede social. É a tia do Zap. Porque eles pensam que nós que fazemos faculdade, nós não temos acesso a essas informações que eles têm. Eu sei disso. 54 bilhões de superávit, eu sei disso. Mas de que forma? É esse que é o problema. Eles têm um conhecimento de um pedaço da informação. Nós que estudamos temos um conhecimento de toda a informação. 54 bilhões de superávit, porque adiou dívida, antecipou lucro de dividendo, né? E pegou vendas de estatais. 76 bilhões foi vendido em 2022. Entendeu? Só que eles só conhecem os 54 E postergou 90 bilhões de precatórios. Que e, estourou no... Não, e teve os REPs também, o restos a pagar, que foi 242 bilhões, que isso aí, na verdade, já vem de todo o governo, só que não deixou um centavo de investimento já pago pro Lula. Então, assim, esses conhecimentos que eles têm, nós também temos, nós sabemos disso. Só que na cabeça deles, nós somos os doutrinados. Os inteligentes são eles que estão nas redes sociais. Porque eu também sigo as redes do próprio da direita, eu sigo para tentar entender também, que eu procuro a antropologia, eu tento fazer com eles também, entender a cabeça deles sobre aquele determinado assunto. Sim. E às vezes eles estão com razão. Entendeu? Tem certas coisas que eles estão com razão e eu concordo. Agora, a maioria lá é fake news, é notícia fora de contexto, e é isso que é o problema, entendeu? Sim. Mas é basicamente isso. Pô, cara, legal. Que bom ver esse seu progresso de vida, né, acadêmico. Eu acho que isso é muito importante. Acho que isso é uma inspiração para todos nós. Eu fico muito feliz de ver você se desenvolvendo e crescendo nisso. Acho que esse é um caminho muito importante para desenvolvimento humano. Acho que estudar é algo que sempre aumenta as nossas possibilidades, sempre aumenta a nossa forma de atuar na sociedade, de ser útil. Eu acho que independente do que você é, se você é um líder social, se você é um empregado, se você é um empregador, se você é um pastor, se você é um membro de uma igreja, ou se você até está num momento de desemprego, cara, mas eu penso que estudar sempre vai te elevar. Sim. Uma mente expandida jamais retorna para o seu lugar. Então acho que... Isso é verdade. Albert Einstein disse essa frase, se não estou enganado. Você pega ali os maiores... hoje eu faço faculdade numa faculdade particular, né? Eu não faço numa universidade, não faço numa pública. Você pega lá a maioria dos que estudam justamente porque uma coisa é um universitário. Ah, Rafa, mas eu sou da extrema direita e eu também sou universitário. Tá, beleza, mas qual matéria que você estuda? Ah, eu faço direito. Porra, isso não abrange a questão da política. A formação sociológica é entendeu? Praticamente zero ali. Praticamente zero, entendeu? Ah, eu faço faculdade de matemática. Também é outra, também que basicamente... Pode até pegar um pouco da economia ali e tal, mas depende da matéria. Eu faço... O que nós fazemos, por exemplo, na minha turma mesmo, eu faço EAD, só que eu tenho que ir lá, toda semana eu tenho que ir lá. E o que acontece?
a maioria lá, que se você for ver, nós estudamos a fundo justamente a parte do governo federal, estadual, municipal, a parte histórica do mundo, não só do Brasil, mas como do mundo, né? Eu ainda estou em fase de desenvolvimento, tá? Eu ainda sou estudante ainda, não tem muito tempo que eu estudo, tem pouco, só que eu estudava já de forma não acadêmica, desde 2020, mais ou menos, 21, que eu comecei a fazer isso, né? Não de forma acadêmica. Passei a ser de forma acadêmica tem pouco tempo. Mas, assim, muita coisa lá que já é dita eu já conheço, já sei. Entendeu? E é basicamente isso. O conhecimento liberta. A própria palavra de Deus diz, né? Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo erra por falta de conhecimento. Então é isso e que lembrando acontece. que conhecimento é diferente de informação. É. Informação é aquilo que você vê ali no Zap, vê na internet, mas quando você busca conhecer aquele processo, entender aquele sistema, tentar entender aquela estrutura, aí você passa a adquirir conhecimento, que é o que você está falando, né? A galera fica baseada em informação e muita desinformação. Muita informação, na verdade, é desinformação, e eles não conseguem gerar conhecimento. E hoje, com uma capacidade de geração de informação por conta das redes sociais, é muito difícil controlar é muito difícil você ficar imerso num mar de informações e pouquíssimo conhecimento. Eu acho que o caminho ainda é o mesmo. O caminho de você buscar... Nós estamos encerrando aqui. Falta pouco tempo agora para encerrar. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para você. Leandro, o que você acha que poderia melhorar na questão do lado político que você adotou, que é um lado mais progressista, é um centro-esquerda, né? É um social-democrata, né? Que é a linha do Ciro Gomes, né? Sim. A linha do Ciro Gomes, que é um cara... Me identifico com ele como um grande líder. Eu também me identifico muito ele como um grande líder. É um cara muito técnico, muito bom, né? Inclusive o próprio Ciro Gomes falou sobre a questão do processo do Lula na época, né? Que ele falou isso. Vou falar as palavras do Ciro Gomes. Ciro Gomes. Lula é ladrão, mas esse processo dele aqui tá errado. Isso aí tá errado, né? Não foi? Falou. Ele falou do triplex e do sítio. Ele falou, isso aqui é perseguição. Isso aqui é perseguição. O Lula é ladrão, mas isso aqui é perseguição. Palavra do Ciro Gomes, né? Eu não consigo dizer que o Lula é ladrão porque isso não foi provado na justiça. Ele já se conhece há muitos anos. Então ele fala por ele. Assim como ele chama também o Bolsonaro de ladrão, né? Agora a questão é que, infelizmente, o devido processo legal não foi respeitado e quanto ao Lula a gente nunca vai saber se de fato ele foi ladrão ou não. Porque a justiça não conseguiu provar isso. Ao contrário, foi um processo enviesado, um processo cheio de máculas e cheio de defraudações ao direito. Então, essa pergunta eu acho que a gente nunca vai ter a resposta jurídica. Né? Sobre essa questão, exatamente, né? Sobre essa questão. Mas deixa eu te perguntar, o que você acha que a esquerda poderia fazer para melhorar, principalmente o diálogo na sociedade? Porque, ao meu ver, a esquerda ela é muito ruim em comunicação. Né? Eu acho assim que quando você solta uma notícia da esquerda, a direita já vem amassando na rede social, na internet, engolindo ali com as fake news, né? O que você acha que poderia fazer para melhorar? Cara, uma pergunta difícil, né? Mudar as caras, botar gente mais nova. Mas então, eu acho assim que, Rafael, é uma pergunta que acredito que eu até possa não ser tão propositivo na minha resposta, porque é muito difícil responder isso, sabe? Produzir mentira é fácil. Verdade. Eu só preciso tirar uma informação do meu sovaco e colocar isso na rede social e vira verdade. A gente viu essa semana aí um videozinho de uma menina que botou fogo num mercado. Acho que foi semana retrasada isso. Isso foi publicado até num canal de televisão. E no final das contas os caras pegaram um vídeo de 2018 de uma garota acendendo um fósforo num mercado, pegou um outro vídeo de um cara com uma mangueira de incêndio numa gôndola que tinha pegado fogo em outro estado, em outro local, e depois uma pessoa saindo por fora do mercado mostrando ele pegando fogo. E aí falou, tá vendo? Os pais precisam ser mais responsáveis com seus filhos e tal. O cara montou uma fechamento narrativa. Das igrejas, né? Fechamento das igrejas. E aí era tudo baseado numa fake news, ou seja, cara, como é que você... Então, assim, pra mim, é muito fácil produzir uma mentira. É muito fácil. E as pessoas são enganadas pelo medo, né? A gente vive num momento hoje de muitas mudanças tecnológicas, sociais, muitas possibilidades. As pessoas nem sempre estão preparadas para essas mudanças. E aí você mexe no imaginário coletivo, o medo do futuro, o medo do novo, faz as pessoas recuarem. E aí é nesse momento que eu já falei que a onda conservadora vem e abraça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Produzir verdade custa caro. Por quê? Porque a ciência é feita a passos de formiga. O desenvolvimento de uma verdade, uma construção histórica, ela é feita a passos de formiga. Então você sempre precisa botar uma pecinha que é validada, que é analisada, que é, digamos assim, arguída por diversos lados, ela se prova verdadeira, ela passa no teste do tempo e ela se incorpora como uma verdade
dentro de um mundo acadêmico, dentro do mundo científico, empresarial, seja o que for. Então, no final das contas, é muito difícil. A verdade, ela se constrói de uma maneira, vamos colocar assim, processual. A mentira não. A mentira ela só precisa ter uma pessoa mal intencionada ou mal informada para produzir. Então, como a gente vê um movimento político no Brasil ligado à extrema-direita produzindo muita fake news, muita informação deslocada de um contexto para produzir medo nas pessoas, é muito difícil combater isso. Então, eu acho que, de fato, o movimento de esquerda precisa criar uma forma de se comunicar numa velocidade e com uma comunicação contemporânea ligada às mídias sociais, porque as mídias sociais mostraram que o mundo mudou dentro desse ambiente digital. Eu acho que isso tem que acontecer e para isso eu acho que nomes novos são importantes, mas nomes novos que carregam conceitos e conhecimentos acadêmicos, como por exemplo você está fazendo. Porque a gente também não pode desinformar, porque senão a gente vai tropeçar, senão a gente vai acabar não tendo a hermenêutica de um processo que já é um processo histórico. É igual a questão do Nicolas Ferreira, né? O Nicolas Ferreira é um cara assim, ele é profissional em PNL, né? Ele é um cara bom em comunicação e ele foi condenado pelo TSE por fake news. Ele divulgou aquela questão lá do Reinaldo de Azevedo, 2014, que o Lula havia desviado 242 bilhões da saúde. Onde é que enfia 242 bilhões? O lucro da Petrobras. Onde é que enfia isso, cara? Na verdade, o que teve ali foi um desvio que foi de uma finalidade e foi para outras finalidades. Só que quando ele publicou, deu a entender que eles roubaram. Desinformação. Isso é desinformação. Isso que é o problema. Porque você passa para o público. A tua intenção é passar de uma forma, né? Porque ele fala assim, o PT roubou. Ele falou que roubou. Não sei se foi roubou ou foi desviou. Só que o Reinaldo de Azevedo colocou como havia sido desviado. E realmente foi desviado. Só que ele sai de um setor, que era a antiga CPMF, e vai para um outro. E esse foi o desvio, não foi o roubo, né? Mas é basicamente isso. Entendeu? Então eu penso que a esquerda, Rafael, ela precisa criar ela não pode perder a sua comunicação com as bases. Ela não pode perder a sua comunicação com as pessoas, porque eu acho que a mobilização de pessoas, a movimentação de bases sociais, pessoas que a gente prevê na nossa Constituição, a Constituição representativa que a gente vê por meio dos representantes políticos, né, que a gente vota, mas também a política participativa, que é uma democracia ativa, quando as pessoas participam de conselhos populares de saúde, as pessoas não sabem que ela pode participar de um conselho popular de saúde, que isso está obrigado pela Constituição aos municípios fazerem para receberem verba do governo federal. Mas quem participa de um conselho municipal de saúde, de educação, ligado ao desenvolvimento econômico. Cara, tem várias pautas que nós podemos hoje, como se fossem para uma reunião de condomínio. Eu posso participar na prefeitura, no nível do estado e no nível da federação, participar da construção das políticas públicas para cada local. Ninguém participa e também ninguém sabe. E os políticos também não incentivam que isso aconteça. Para que a gente possa fazer parte de uma mobilização ativa. Cara, então, o que eu aconselho? Participa da reunião de condomínio onde você mora. Participa da reunião de bairro. Começa a se engajar pelas causas sociais. As mudanças acontecem dessa forma. Vai ver na França, quando o povo foi pra rua. Vai ver lá a Primavera Árabe, as mudanças que aconteceram quando as pessoas se mobilizaram. O poder, na verdade, está na mão do povo. Mas um povo adormecido é tudo que uma elite ou que governantes que governam para os privilegiados desejam que aconteça para que eles consigam se manter nas suas esferas de privilégio e poder. Isso aí. Galera, eu vou estar encerrando agora, entendeu? Quero agradecer ao Leandro. Leandro, muito obrigado, aperta minha mão, meu parceiro. Obrigado, esse aqui é meu fechamento, meu parceiro. Claro. Gente, muito obrigado você que participou aí, assistiu o vídeo até o final. Curte o vídeo, compartilhe o vídeo, comenta aí o que vocês acharam do debate. Mais para frente teremos mais debates aí também. Colocaremos aí temas polêmicos, religião, pegaremos a área da saúde, tecnologia, diversidade, né? E é isso. E você também que é de uma extrema direita, você que é da direita e quer participar de um podcast conosco, só você falar aí, comenta aí, entendeu? Dependendo, a gente consegue fazer sim com você, entendeu? Um podcast, não só da ala da esquerda, mas também da direita, entendeu? O canal aqui está aberto para diversidade, tá bom? Gente, muito obrigado. E segue nossas redes aí, as nossas redes vizinhas aí também, não só a daqui, mas as redes vizinhas. Coliseu Talk, não esquece, Coliseu Talk, tá bom? Muito obrigado, gente. Fica com Deus.